Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, aqui tendo a honra de estar mais uma vez ao lado de vocês, aqui no Onofrecast, esse espaço, né, que a gente sempre tem a oportunidade de entrevistar pessoas maravilhosas, pessoas muito queridas e que, acima de tudo, né, são fontes de inspiração e que contribuem efetivamente com a nossa sociedade. E hoje, né, eu digo para vocês de coração, assim, da minha alegria, minha satisfação de estar aqui entrevistando uma pessoa que há muitos anos eu tenho um carinho especial. Admiro pela competência, pelo carisma, pela capacidade de empreender, que é nossa amiga Roberta Lopes. Essa mulher forte, determinada, guerreira, de atitude, né, e que acima de tudo, né, como ela bem colocou para mim em um outro momento, né, tem um empreendedorismo no sangue. Então, vem com a gente, acompanha aqui até o final, que com certeza você vai se inspirar nessa história, nessa vida, né, que acima de tudo faz a diferença em outras vidas, toca outras vidas, seja pela fé, seja pelo trabalho, mas que é uma mulher que faz total diferença na nossa sociedade. Então seja bem-vinda, Roberta, ao Muito Onofrecast. obrigada, Sérgio, que alegria. Sinto-me muito honrada pelo convite, em participar de tudo que você está construindo. Estávamos conversando um pouco antes do podcast começar e eu fiquei realmente encantada com o que você vem traçando. É inspiração e quando chegou o convite para mim, eu desmarquei a agenda, fiz o que pude para estar presente aqui, Que honra! porque nós precisamos realmente ter pessoas que elevem o nível do que está circulando na internet, que eleve o nível do que está circulando de informação para que as pessoas vejam que tem muita coisa boa para elas se inspirarem também. Olha, que maravilha, nós que ficamos honrados aqui pela sua presença. E eu gostaria até para quem está nos assistindo, né? Eu sempre, para começar, eu digo que você conhecer alguém não é só apenas apertar a mão, Sim, né? Ou dar um oi, um bom dia. É muito comum que às vezes a gente diga assim, ah, eu conheço fulano, mas às vezes conhece de vista. Né? Eu acho que conhecer alguém é saber um pouco da essência daquela pessoa, dos propósitos dela, o que move, né? Quem é ela e como ela se vê. É assim que a gente conhece também as pessoas. Eu queria que para quem está nos assistindo, quem vai nos acompanhar, que você pudesse falar um pouco, né? A Roberta, por ela mesma, a Roberta na sua essência, quem é? vamos lá. Essa pergunta é difícil, viu? Vou tentar sintetizar aqui. A Roberta, aqui em Quixadá, muita gente conhece, até eu fiz um vídeo recente esses dias sobre quem era eu, né? Até Sim. coincidiu aqui com a pergunta. Detalhe, viu, gente? As perguntas não são combinadas. Ele guarda um papelzinho ali e vem tudo para que saia realmente espontaneamente. Quem é a Roberta, né? Eu cheguei em Quixadá em 2004, né, 2004. Nasci em Quixadá, Sim. sou natural de Quixadá, mas apenas vim, nasci aqui, minha mãe me levou de volta para Caio Prado, Olha aí. que é um distrito de Itapiúna, cidade pequena. Cresci lá e vim para Quixadá para estudar. Né? Em 2004, fiz faculdade na Católica, Sim. né? 2005 a 2009, formei em 2009.1 e me formei em enfermagem, sou enfermeira de formação. Era o seu desejo, o seu sonho? Decidi na Topic, Foi vindo mesmo? de lá para cá, o que, que eu ia fazer, porque eu não tinha essa noção de que eu queria trabalhar com gente. Sim. Sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de interações, só que o que seria realmente a profissão, decidi no trajeto. Sim. Na verdade, eu tinha feito outro vestibular, que era na UES, passei lá também, na época fui para letras, porque eu tinha essa puxada para jornalismo, eu achava que era Sim. parecido, né? Aham. E acabou que fiz também na Católica e na Católica eu passei em primeiro lugar. Olha E que minha benção. mãe ficou muito empolgada. Não, minha filha, a gente vai para cá, não sei o que, a gente vai dar um jeito, a gente vai pagar. E aí fui cursando, fui gostando. Sempre, como eu falei, gostei muito de gente. O cuidado que a enfermagem trazia me apaixonou muito. Fiquei, nunca migrei de curso. Sim. Deixei letras de lado, né? Tranquei a faculdade, a UES. E fiquei somente em enfermagem. Fui muito feliz durante a minha formação, durante o período pós também. Só que eu sempre tive, em paralelo, um desejo muito grande de empreender, porque eu cresci atrás de um balcão, meu pai é Sim. comerciante, e lembro que eu pequenininha, 6 anos, eu já botava uma banquinha próximo ao comércio dele, numa esquina, para vender o que ele vendia lá no comércio, eu vendia também para ganhar minha comissão. Mas, rapaz, é muito Né? interessante. Dia de finados, eu pegava umas caixinhas de vela e ia para a porta do cemitério para vender vela. Aí vendia a vela e Mas aí ganhava é o você enxergar as fósforo. oportunidades, né? Vendia a vela e Aham. ganhava o fósforo. Era assim. Aham. Sempre eu gostei muito de vender. Sim. Todas as vezes. Eu vendia tudo que eu pudesse para conseguir custear o que eu precisasse. Quando era criança era o brinquedo que eu queria e quando eu fui crescendo, aqui na faculdade, para uma família que não tem tantas condições, Sim. era muito pesado no início, né? Então, eu tinha que me virar de alguma forma para conseguir
me sobressair melhor. E no início foi um início muito difícil, logo eu vim de escola pública, então o nível da escola pública, infelizmente, não é como a gente necessita quando a gente chega na faculdade. Então foram muitas coisas juntas. Um desafio a mais. Um desafio atrás do outro. Foi logo uma época também que minha família estava passando por uma situação financeira mais difícil. E aí a gente precisava de várias coisas, além do valor da mensalidade, né? Tipo Xerox, que é universitário sabe disso. Você é filha única? Eu sou filha única. E meus pais fizeram tudo o que podiam para custear aquilo ali, né? Trabalha também? Minha mãe hoje é aposentada, na época era professora, hoje é aposentada, e meu pai comerciante. Só que eles tinham levado um cano bem grande, justamente na época que eu vim para cá. Então estava tudo bem desafiador para a gente, mas conseguimos vencer. Passei, acho que 2 anos e meio da minha vida trabalhando à noite e aos finais de semana. Porque como as coisas estavam muito apertadas aqui na faculdade, eu fiz um concurso público em Itapiúna para a recepção do hospital, já avisando quando eu saísse trabalhar lá. Já tem de certa forma, já tem uma vivência, já tem uma vivência, né? Ali para fazer um estágio mais diferenciado. E aí passei nesse concurso lá. Aí eu estudava na faculdade de 7h30 às 5h10, de segunda a sexta. Sim. Eu pegava o plantão sábado e domingo, o dia inteiro. E tinha passado também na faculdade um período de bolsa de extensão, que era à noite. Então eu trabalhava de segunda a sexta à noite, sábado e domingo o dia inteiro, e estudava de segunda a sexta o dia inteiro. Então jornada de trabalho você tripla, 7x7. Mas valeu a pena, consegui concluir meu curso, consegui ser aprovada sem nenhuma reprovação ao longo de todos os semestres. E assim que saí de lá, já fui trabalhar, trabalhei em muitos hospitais de grandes redes, hospital terciário, né, que foi o regional, que foi minha última experiência como enfermeira. E fui muito feliz. Mas o que me tirou da assistência de enfermagem? Eu não conseguia fazer lá o que eu faço dentro dos meus negócios. Eu não conseguia ter o contato de forma mais efetiva, eu não conseguia dar um cuidado de forma mais singular, porque o tempo não deixava. O SUS, ele é muito... Você precisa ter muita agilidade, a demanda é muito alta para a quantidade de profissionais, existe uma sobrecarga, isso não dá para negar, em todos os locais que você vai tem uma sobrecarga muito grande. Você queria personalizar um pouco o seu atendimento? Queria. Logo, eu sou enfermeira parteira, né? Eu cheguei para fazer parto humanizado, eu queria fazer uma coisa assim, de sonho, que aquela mulher não teria acesso em outro momento, a não ser ali, e eu não conseguia fazer isso da forma que eu sonhei, que eu idealizei. Tanto é que meu último plantão eu fiz um parto dentro de uma ambulância. Aí eu disse, não é isso que eu quero para minha vida. E graças a Deus, eu sempre tive a oportunidade de escolher o que eu queria trabalhar, onde eu queria trabalhar, o que eu queria fazer. E com isso eu disse, não, meu lugar não é esse. Aí vieram outras possibilidades, que a gente vai ver no decorrer do podcast, e eu sempre tive coragem de ousar. Eu nunca tive medo. Nunca tive medo. Ou até tive, mas eu sempre agi apesar do medo. E todas as vezes que alguma dificuldade chegava, ou alguma circunstância me fazia repensar aqui o trajeto, eu disse, olha, se der errado eu recomeço. E seguia. Isso foi muito fruto da sua criação, Roberta? Sim. Seus pais educaram você para ser essa mulher forte, que não desiste, que não recua? Hoje eu agradeço, né? Mas na época eu até disse, meu Deus do céu, vocês puxam demais de mim, porque meus pais, eles me cobravam muito. Sim. Né? Eles cobravam, às vezes, até um comportamento que beirasse, assim, a quase perfeição. E eu dizia, olha, não sou perfeita não, que eu não sou um boneco, não, tenham calma. Mas eles me criaram para o mundo, para entender que o mundo não vai ensinar com o amor que eles ensinavam em casa, mas eles me faziam ter vivências dentro de casa, e quando eu estivesse lá fora, eu não iria sentir tanto, porque eles já tinham me ensinado muita coisa. Então, me ensinaram a me defender, me ensinaram a avaliar muito as situações, ver como é que eu poderia ser o melhor que eu pudesse ser onde eu estivesse. Meu pai me criou para eu ser a melhor que eu pudesse ser aonde eu estivesse. E não ser melhor do que ninguém, mas ser melhor do que eu era ontem, do que eu podia fazer. Uma superação contínua. Totalmente, uma superação contínua. E minha mãe não ficava atrás. Né? Quando eu, às vezes, estava ali querendo ser mimada, porque eu sou filha única, né? E aí eu digo muito que eu não fui mimada, porque ela não me dava esse privilégio. Sabe, o mimo... Professora. Logo Professora. A cobrança começava daí, porque além de ela ser professora, ela era diretora da escola. Sim. Então eu tinha que tirar 10. E ela me cobrava, ela não aceitava que eu tirasse 9,5. Não, tinha que ser 10. Porque eu tinha que ser exemplo para quem estivesse na escola sob a liderança dela. Você olhando assim para o passado e imaginando como seus pais enxergam hoje o seu presente.
Será que eles estão felizes? Creio que hoje eles estão orgulhosos. Orgulhosos? Eles estão um pouco mais tranquilos, Sim. né? Mas eles dizem que eu sou muito volátil, que eu sou muito de pensar, de querer uma coisa hoje e ver que aquilo ali dá certo e vou em frente, eu não escuto De abraçar muito, o sabe? novo. Hã? E às vezes a minha mãe ela é mais assim de conversar, né? Meu pai fica meio por trás, assim, aí ele fala com ela, né? Sim. Ela diz que ele faz tudo que eu quero, mas não é verdade, não. Aham. Mas Ele olha, eu vou lhe fica. ser sincero. Ah, Filha, mulher, é vocês assim, conseguem né? tudo que vocês querem com os pais. Mas aí ele vai por trás, Aham. ó, isso aqui não tá muito certo, não. Aí ela vem pra Aham. mim. Tanto é que quando eu migrei, né, de profissão, a gente vai falar sobre isso, Hum. ela foi uma das pessoas que ficou em choque, né? Como é que eu ia Sim. largar uma coisa que estava estável, que estava dando tudo certo, para apostar numa coisa nova que ninguém fazia. Porque na cabeça dela, se ninguém fazia, é porque não dava certo. Aham. E eu sempre vejo diferente. Eu acho que quando tem algo que ninguém está fazendo, é uma possibilidade nova de você investir para ser o Com pioneiro. certeza. Exatamente. Sempre pensei dessa Partir na forma. frente. E ela não enxergava dessa maneira. Então ela ficou assim, noite sem dormir. Mas essa é uma característica que é muito comum, assim, quando você trabalha exatamente com pessoas, selecionando, recrutando, talvez quem vai estar nos assistindo aqui, se alguém for da área de RH, quando você estuda, às vezes, muito o mercado e questão das diferenças entre seleção de homens e mulheres, você percebe que as mulheres têm uma tendência natural a buscar aquela estabilidade, aquela segurança. E é muito tendencioso, às vezes, os homens optarem por atividades ou por processos em que podem dar um lucro maior, mas que geralmente são mais instáveis, né, ou mais inseguros. E a Roberta é um ponto fora da curva. Eu sou um pouquinho fora da curva. A É uma mulher que não tem estabilidade, medo não. da Eu insegurança, sou o da contrário. instabilidade. Aquele salário no final do mês, eu Sim, sabendo quanto é que ele vai entrar, o sim, dia que ele vai cair, o valor que ele vai ficar, isso me adoece. sim. Porque eu fico pensando, meu Deus, eu vou trabalhar minha vida inteira e vai ser sempre isso aqui. Eu posso dar o meu melhor, talvez E nunca não vai mude. crescer. Se for crescer, vai ser algo assim, a passos muito lentos, que se eu estivesse produzindo por minha conta, eu já estaria muito mais longe. Então, eu nunca gostei de aquela coisa estável, Quando tá tranquilo demais, Você prefere o desafio. eu tenho que arranjar uma forma de mudar. Eu me sinto feliz no desconforto. Quando tá começando a ficar confortável, meu marido que fala, lá vem ela. Eu amo reforma, Sim, sabe? Se um ambiente tá ali, tá com 6 meses, 8 meses, tá do mesmo jeito, não, tenho que mudar isso aqui. E aí eu amo coisas novas, eu amo surpreender, eu amo estar em ambientes que as pessoas nunca me vejam como totalmente previsível. Porque a previsibilidade, em algum momento, ela te deixa paisagem. sim. Né? Você começa, aqui é sempre a mesma coisa. Eu disse, não, eu não consigo ser assim. Essa personalidade, então, Roberta, É, vem do seu pai, da sua mãe. eu Por acho mais que ela hoje assim tenha o pé um pouquinho no freio, você acha que vem de quem? do meu pai. Do seu Do pai. meu pai. São características que vêm dele. Totalmente. Meu pai era, pra quem não sabe, meu pai é gago, Sim, né? E ele vai assistir, ele vai ficar lá emocionado. Meu pai é gago, sim. mas é tipo, não é a gaguinha de Ilhéus, mas ele gagueja muito. E Aham. ele começou a trabalhar numa loja que era, hoje é a Riachuelo, né? Salvo engano, Sim, é a loja Seta, na época, sim. ele conta isso pra todo mundo. E ele começou a fazer a limpeza da loja. Sendo que ele chegava uma pessoa, chegava outra, e ele fazia a limpeza, alguma organização, alguma coisa desse sentido. E ele começava a oferecer os produtos da loja para as pessoas gostavam do jeito que ele Olha vendia. aí. E nisso ele foi subindo lá na empresa, ele chegou a ser gerente, aí ele foi para São Paulo, foi para Manaus, foi para vários lugares por essa empresa, né, em lugares bem altos, porque ele sempre tinha uma desenvoltura que a gagueira, para ele, nunca foi limitação. Sim. E a partir daí ele percebeu que ele Um exemplo, conseguia. né? Total. É um exemplo para mim, assim, de longe. Você se E emociona quando fala dele. muito. Ah, E ele é rei de marketing, sabe? No tempo sim, que ninguém sim. sabia nem o que era isso, ele fazia os cartazes dele, ele fazia um negócio muito diferenciado. E ele percebeu que onde ele estava muito legal, mas ele era funcionário. Sim. Largou tudo, aí veio, casou com minha mãe. Aí veio para casar com minha mãe e começou o comércio dele pequenininho. Antes de ser o comércio pequeno, ele começou juntando sucata. Porque uma das coisas que meu Sim. pai me ensina muito é sobre a questão da humildade. Sim. Né? Ele estava no local lá, ele tem fotos lindas de cabelo Black Power, de óculos Ray-Ban, em avião, numa época que andar de avião era coisa muito rara. E ele largou tudo lá e ele veio catar latinha, aqui no Ceará.
Muito com a coragem, né? mesma, com o mesmo, a mesma dignidade, a mesma maneira, o Compromisso. mesmo compromisso. E aí ele foi juntando sucata, né? Dessa sucata que ele juntava e vendia, ele começou um comércio pequeno. E aí foi aumentando, 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 aumentando. E hoje ele tem um comércio bem grande lá em Caio Prado, que eu digo que é só para hobby. Sim, Porque hoje ele já não é algo que ele precisa estar ali o tempo inteiro. Mas ele ama o comércio dele. E ele me criou lá dentro. sim. Então, não tinha. Eu digo muito para eles: por que vocês deixaram eu ir fazer faculdade, sendo que vocês podiam ter me deixado investindo, empreendendo em alguma outra coisa, para continuar isso aqui em outra cidade, de alguma outra forma, sem que eu precisasse passar 5 anos estudando para algo que hoje eu não sigo de forma tão Intensa, efetiva, né? né, tão intensa. Mas Deus sabe todas as coisas. E ele realmente me ensinou tudo isso, né? A resiliência, o recomeçar, o ver onde é que você tá, ver onde é que você quer chegar, saber o que Sim, você precisa fazer, sem pisar por cima sem pisar em cima de ninguém, sem puxar tapete, sem usar ninguém de escada. sim. E a partir daí você se perceber como autor da sua história. Porque na hora que a gente se coloca como protagonista, a vida que a gente quer é a vida que a gente constrói, né? Na hora que você é coadjuvante, a vida que você quer é a vida que você imagina ou que você culpa o outro porque não conseguiu. E meu pai ensinou a ser protagonista. Como ele é, Viver as suas decisões. exatamente. E arcar com as consequências delas. Principalmente arcar com as consequências delas. Muito interessante, Roberta. E se não a Roberta, a definição maior de Roberta. Determinação e Determinação. fé. Uma coisa não dá para desligar da outra. Perfeito. Roberta, no caso concluiu a faculdade, qual ano? 2009. 2009. Já começou a trabalhar de imediato na área da 2009, de saúde. imediato, na área da saúde. Qual foi assim a sua melhor experiência, apesar de hoje não estar mais vivendo, mas dentro do âmbito da saúde, assim, qual foi, em que momento você diz assim, rapaz, olha, para mim isso é um exemplo de que valeu a pena o estudo, a formação, ou então assim, de todas as unidades de saúde que eu passei, se eu pudesse dizer isso aqui era o modelo a ser seguido dentro do SUS, qual seria? Eu acredito que onde eu fui mais feliz Sim, foi quando eu fui enfermeira no município no meu município de origem, Itapiúna. sim, Eu fui muito feliz lá, porque eu sempre tratei as pessoas da maneira que eu trato hoje no meu estabelecimento comercial. Então, quando as pessoas chegavam lá, e lá em Itapiúna eu comecei na recepção, sim. né? Quando eu comecei lá como enfermeira, as pessoas que chegavam às vezes, que me encontravam na recepção e me viam como enfermeira, ficavam surpresas. E eu Ah, as tratava com o mesmo carinho, com o mesmo amor. E eu conseguia fazer muitas coisas por elas que se eu não tivesse lá naquele cargo, naquele lugar, naquela função, eu não teria conseguido. Então, pessoas que eu encontrei depois de muitos anos, agradecendo, olha, aquele dia meu filho chegou lá em uma convulsão e você ajudou de alguma maneira. Teve um caso que me emocionou muito, foi até talvez ele assista esse episódio, o nome dele é Cosme. Ele chegou para mim um dia com umas queixas muito diferentes, ele tinha passado já por alguns médicos e não sei se devido à demanda de posto de saúde que a gente sabe que é muito sim, grande, passou despercebido uma leucemia e eu consegui ver no exame dele que ele estava portando. E fiquei muito receosa em dizer, porque eu não sou médica para dar sim. diagnóstico, né? Mas alertei ao médico plantonista e na mesma hora ele foi transferido, a gente conseguiu transferir em caráter de emergência. E eu acompanhei o Cosme durante uns 2 anos e tudo, e era realmente leucemia. Foi uma leucemia muito, muito séria a que ele teve. A gente acompanhou até o processo de transplante dele, Sim. e ele foi curado. Deus seja louvado. Ele foi curado. E uma das coisas que me marcou muito foi ele falar que uma das médicas falou que se ele tivesse demorado mais, talvez a desfecho teria sido diferente. A sua atenção, a sua sensibilidade foi Sim, decisiva. muito decisiva. Esse foi um dos momentos mais marcantes para mim. Em relação à estrutura, no geral, do SUS, onde eu mais senti que o SUS é maravilhoso e que a gente consegue fazer a diferença, apesar das nossas limitações, foi no regional, de Xeramobim. Foi uma estrutura que eu nunca tinha imaginado que existia na saúde Pelo pública, SUS. pelo SUS. Eu me senti, assim, muito feliz de trabalhar em um local que tinha tantas possibilidades para salvar vidas. Tudo o que eu queria para fazer a diferença, fosse no curativo, fosse na hora do parto, a gente tinha. Então, equipamentos muito diferentes, equipamentos de nível elevadíssimo. Tudo que a gente precisava ali, a gente tinha. Então, de uma realidade que eu saí, né, do hospital pequeno de interior, Sim. que a gente às vezes não tinha O nenhum básico, o né? básico, para um local que eu tinha o que eu Sim. necessitasse, os medicamentos mais diferentes,
coisas que eu não sabia nem como é que usava, que eu precisava me especializar para fazer uso de algumas medicações específicas, né, para fazer certas infusões. Então, a experiência em relação A gestão, a gestão, a processos, né? sim. Riqueza de processo, passo a passo, muito bem estruturado, feedbacks, como é que isso funciona, foi lá. E a minha experiência mais valiosa foi uma das minhas piores, mas foi onde eu mais Tira aprendi, mais lições. que foi em 2011, quando eu tinha 24 anos, e eu fui convidada para ser secretária de saúde de um município, Hum, por conta do atendimento que eu prestava, né? sim. Eu consegui A sua ir capacidade de galgando comunicação. isso. E aí as pessoas começaram a falar muito bem. Era um município que eu não era conhecida, mas eu fui ser ferista lá. E aí dessas férias eu fui ficando, assumi a chefia de enfermagem, assumi a coordenação das enfermeiras como um todo. E depois eu fui chamada para ser secretária de saúde e aceitei, porque eu nunca disse não para um desafio que eu Aham. tivesse possibilidade de crescer dentro dele. Aceitei. Só que eu não imaginava que uma secretaria de saúde tivesse tantas demandas, todas urgentes, com poucos recursos e com tantas pessoas precisando daquelas respostas imediatas, que às vezes a gente não tinha, né? Então lá foi muito, muito pesado, Desafiador. muito desafiador. Eu pude perceber como é estar do outro lado, porque uma coisa é você estar na assistência, ó, faltou tal coisa, me providencia aí. Sim. Outra coisa é você ser a pessoa que tem que providenciar. Então, foi um período muito tenso, de muito estresse, né? Eu não conseguia dormir. Acabou que eu tive síndrome do pânico. Mas pro final eu já tava É assim, interessante eu já tava assim ter seu nas compartilhamento de experiência, últimas. porque por mais forte que a Foi. mulher seja, Né? Teve uma hora que ela não tem uma aguenta, não. hora que a pressão vem, né? A pressão vem. Pra todo mundo, seja homem ou mulher, E o você. pior foi numa época Aham. que estava antecedendo Sim, uma etapa política. sim. Política partidária em um município pequeno É é muito efervescente. muito pesada, Né? né? Tudo se volta para a política ali, né? Sim, Para aquele meio ali que está acontecendo naquele momento. Então foi um período muito desafiador que eu aprendi muito. Foi o pior e o melhor. Pior de experiências e melhor de aprendizado. não acredito. Né? E é Nunca bom, mais. eu acho assim, nunca mais. Não, mas é interessante. Nunca A mais. sua abordagem, você, no caso, já atuou como gestora, já teve essa vivência de estar numa recepção, num atendimento, que é onde as pessoas, às vezes, assim, chegam, às vezes, até com um pouco mais... Porque existe uma cultura também, né, muito comum, a população ela já imagina que todo serviço público ele vai ser ruim, ou vai ser negativo, ou que quando chegar no hospital, no atendimento, às vezes não vai ter o cuidado que deveria existir. Então, As pessoas chegam já armadas. chegam com medo, Elas chegam né? armadas às Sim, vezes, né? Isso é interessante estar falando porque o serviço público ele tem que ter um profissional que ele entenda que aquela pessoa que está chegando ali, se ela gritar com você, não é com você. sim, É porque ela já vem guardando um grito ali desde casa ou sim. desde uma situação que ela não está aguentando. E aí ele encontra ali uma maneira de descarregar em alguém. Infelizmente é na gente que está ali, né, na frente. E quando a gente estava fazendo treinamento de equipe, no hospital sempre dizia assim, olha, quando alguém falar muito alto com você, fale mais baixo que ela. Sim. É impossível você vencer alguém no grito na mesma proporção. Alguém gritou com você, fale baixo. Vai chegar um momento que ninguém resiste a um sorriso, Sim, ninguém resiste a uma pessoa educada. é verdade. Então, se você conseguir reduzir essa energia que ela chega potencializando para uma coisa positiva, a atmosfera muda. E é isso que a gente fazia. Às vezes as pessoas chegavam, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, chegava batendo. Tenha calma, bom dia para a senhora. E como é seu nome? E na hora que Yeah. você pergunta o nome da pessoa, que o Sim, nome é música para você ouvir, né? O sim. seu nome é música no seu ouvido. Dona Fulana, calma, vai dar tudo certo. Vamos lá, qual é o seu problema para eu lhe ajudar? Pronto. Eu não tinha histórico de confusão quando a gente estava de plantão, porque eu sempre trabalhava dessa maneira. Mas é muito interessante assim essa abordagem que você compartilha, né? E vem exatamente dentro de um contexto, né? Que era exatamente o que eu queria entrar aqui. A gente tem hoje uma discussão muito grande na sociedade, alguns defendendo veementemente o SUS, outros, né, com a compreensão de que o SUS teria que ser mudado. Já existem pensamentos, inclusive, de que a gente deveria adotar um modelo americano, né, que lá não tem saúde pública, Uhum. né? Outros até, no caso, com uma compreensão de que o SUS só serviria hoje
meio que para desvio de verba, de recurso, mas para quem vivenciou o SUS que nem você. Uma experiência exitosa, que eu acho que todo mundo que conhece fala com o mesmo brilho no olhar, que é os hospitais, no caso, regionais, né? Sim. Mais especificamente aqui o de Xeramobim, de Sertão Central. É uma experiência que faz a diferença. E você também viveu os municípios pequenos, você viveu o que é a vida de um gestor, né? Você sai de uma formação de uma universidade que lhe prepara Sim. também até para atuar em ambientes, em unidades particulares. E a sua visão hoje como alguém que percebe isso e percebeu isso de forma tão intensa. O que é que você acha sobre o SUS de verdade? Existem grandes falhas? É um sistema exitoso? É essencial para o país? Ou você acha que é algo ainda que tem que ser muito trabalhado? Ou é uma experiência que não deu certo? Sérgio, eu acho que essa questão do SUS é muito complexa. Sim. Né? É muito complexa. Então, estou perguntando para a mulher certa, que gosta de desafios. Porque ela envolve, ela não é só uma questão de assistência, ela é uma questão Sim. estrutural. Eu acredito que a estrutura deles, sim, ela deixa muitas falhas. Tem muitos gaps que quando você percebe ali na estrutura do que está acontecendo ou do que deveria acontecer, esses gaps fazem muita diferença porque podem custar até uma vida. Sim. Né? Muito que eu... Não tem como falar de outra forma, tem que rasgar mesmo. O que é que eu percebo? Eu não estou falando no macro agora, eu estou falando no micro, que é onde eu passei e é onde eu observo pelas Suas minhas vivências, né? Sim. Muita gente mal preparada, Sim. que está lá por conta de favorecimento político, Sim. que não tem nenhum tipo de competência vivência né, do sistema, de como ele realmente deve ser gerido, que não tem vivência de processos, são colocadas de paraquedas para darem conta de um sistema altamente complexo, que envolve tanto a parte gerencial como a parte de assistência em si. E essas pessoas, por esse nível de complexidade ser muito alto, elas não terem essa capacidade, o sistema vai sendo quebrado. Sim. E isso vai custar tempo, custa dinheiro, custa pessoas, custa vidas, às vezes profissionais que são excelentes estão em lugares errados, simplesmente por essa falta de percepção de quem as coloca lá. Sim. Então, assim, o SUS em si, eu acredito no SUS. Eu acho que é um sistema que tem tudo para dar certo. É um sistema que é muito... Ele tem uma efetividade enorme quando ele é trabalhado da forma correta. Agora, para isso acontecer, precisa de pessoas que saibam operá-lo, precisa de pessoas que tenham compromisso, precisa de pessoas que visem realmente o bem-estar do cliente, Sim. que trate aquilo como essencial, fundamental e que não vise os seus próprios interesses. Porque eu acho que a questão realmente coletiva. é essa. O coletivo, exatamente. E o coletivo hoje, ele está... Essa visão do coletivo está deturpada e que as pessoas acham que pensar no coletivo é pensar em um determinado grupo, em uma determinada situação, e não veem que o coletivo é o todo em todos os momentos. Sim. Né? O que é melhor para aquelas pessoas, não é só de acordo com o que você está achando na sua visão circunstancial. Não. É dentro do todo. O que é melhor para essa comunidade? É isso ou é isso? Então, né? seria uma questão de gestão. Talvez o que falte efetivamente... É uma questão estrutural. As pessoas certas, nos lugares certos, fazendo com os treinamentos... fazendo as coisas certas, né? Com a formação contínua. Uma das coisas que eu mais sofria, claro que hoje isso não é mais... Acredito eu que não é mais possível, né? Porque mudaram muito os programas. Hoje eu estou até por fora dessa questão, porque faz muito tempo que eu não vivencio o SUS na parte da gestão estrutural dele. Mas uma coisa que me doía muito o coração eram alguns profissionais específicos trabalharem em 2, 3 municípios diferentes em uma carga horária que ele teria que dar, que se ele desse a carga horária exata, ele só conseguiria fazer aquilo em um. Sim. Então, ele ganhava em 3 lugares diferentes, batendo ponto que não existia, né? Em 3 lugares diferentes, ao mesmo tempo. E aí a população dos 3 lugares ficava prejudicada e aquelas consultas que deveriam ser segunda a sexta ficavam uma vez por semana em cada lugar. Sim. Sabe? E isso era uma coisa comum. Trágico, né? Era uma coisa comum. E eu nunca consegui entender isso como uma coisa normal. Apesar de ser comum, mas na minha cabeça que não era normal, estava errado. E são esses erros que vão se repetindo
que fazem com que o SUS ele tenha umas demandas infelizmente reprimidas, ele tem algumas circunstâncias que dariam para ser melhores e não são, e ele tem um excesso de necessidade, né? Porque se você colocar hoje um hospital terciário, primário, secundário, qualquer que seja ele, com a quantidade de leitos, ele vai lotar. E vai faltar. E sempre vai faltar. E sempre vai ter alguma situação que vai fazer com que aquele sistema, com aquele dispositivo de saúde ali, ele lote e falte vaga. E isso é de forma desordenada. E não há uma organização, não há uma forma de conter, porque tem muito furo no processo inicial até chegar ao processo final. Eu enxergo dessa forma. Não vou me aprofundar mais, porque eu posso falar algumas coisas que talvez eu esteja até por fora e eu não gosto de falar que eu não tenho certeza. Mas na minha visão hoje e dentro do que eu vivenciei, o que eu enxergo é isso. Muito gap, muita gente errada no lugar errado, fazendo as coisas erradas. Muita falta de gestão. Então a gente deveríamos preparar melhor os nossos gestores, né? Sim. Públicos. Mas, olha, na pandemia a gente viveu um momento único, né? Principalmente quem está trabalhando na área da saúde. Você atuava na época da pandemia? Na obstetrícia. Tava na obstetrícia. A gente fazia parte toda cobertinha. Uhum. Foi um período muito difícil, né? A gente ri hoje, às vezes eu comento que parece que a gente viveu um filme. Sim. A gente viveu uma situação que, quando eu paro para pensar tudo que aconteceu, tantas pessoas boas que a gente perdeu, Verdade. e a gente ter continuado, ter seguido depois daquilo tudo, com saúde mental, algo... Passou todos os anos da pandemia, na época Atuando. Atuava lá e ainda trabalhava, viu? Na loja que eu tinha. O negócio era puxado, Era. né? Eu tava plantão à noite. Eu pergunto em relação à questão da pandemia, porque para quem era da saúde, você vivenciou esse momento, foi talvez os momentos mais desafiadores e talvez um de maior de crescimento também, eu acho que como pessoa, como ser humano, porque você... e ainda hoje, assim, como você bem coloca, parece que foi um filme, né? Mas tem pessoas que não acreditam que a pandemia efetivamente existiu. Você viu de perto tudo acontecer? Serve para quem viveu a pandemia e pós-pandemia, continuou com a mesma mentalidade, o mesmo tipo de comportamento, essa pessoa não tem mais jeito. Porque ali, quem não evidenciou o seu lado mais humano, quem não teve compaixão das pessoas que estavam naquelas situações, quem não conseguiu se colocar no lugar do outro, nem que fosse por pouco espaço de tempo, quem não compartilhou um pouco da atenção que podia dar para alguém que não tinha como receber de outra maneira que não fosse ou por um telefone ou por um meio de comunicação, uma TV, alguma coisa assim. Quem não entendeu a finitude da vida de forma tão rápida, quem não se dá, não tem mais. Porque ali a gente viveu várias, era o medo da morte. Sim. Contínuo, que a gente acordava e não sabia se ia conseguir viver uma semana, porque Sim. ninguém sabia. Era algo muito rápido. Era tudo muito incerto, né? A gente não sabia quando ia acabar, Sim. porque eu lembro muito bem, 18 de março de 2020, né, o primeiro decreto que a gente teve no estado do Ceará, sobre, acho que foi o Camilo, era o Camilo Santana. Sim. Eu lembro das palavras dele, que isso talvez duraria 15 dias, 30 dias, e isso durou mais de um ano, né? Anos. E aí teve a segunda onda, então era algo totalmente incerto. 2020, 2021 foi totalmente foram 2 anos muito difíceis. Então, e para quem empreendia, na época eu já estava empreendendo, eu sofria dos dois lados. Sim. Né? Eu sofria porque eu tinha um negócio que estava em andamento e esse negócio precisava se manter, porque eu tinha muitas obrigações a cumprir. Tinha vidas também que dependiam. Exatamente. E do outro lado eu tinha um hospital que eu precisava dar plantão e esse hospital eu tinha que estar inteira, porque não era fácil a gente chegar lá e encontrar o que a gente encontrava. Pânico das pessoas, né? As pessoas não queriam... elas chegavam lá, elas já chegavam achando que não iam voltar. Sim. Então, os familiares, a gente ficava muito sobrecarregada com ligação de familiares que não conseguiam contato com seus parentes por conta da situação em si. Então, assim, foi muito, muito pesado, sabe? É um período que a gente amadureceu muito. E marcou a vida de todas as pessoas. E quem passou e continuou do mesmo jeito, não tem mais jeito, não. Mas, Roberta, superando até esse momento, essa fase tão difícil, né? Eu lhe conheci, tive a oportunidade de lhe conhecer através da Mama Baby, Sim. né? Digo assim, sem sombra de dúvidas, eu acredito que
A Mama Baby foi uma das lojas, talvez a maior loja voltada para artigos infantis, Sim. voltado para gestantes, né? Eu me recordo que quando a minha esposa engravidou, nossa primeira filha, a Cecília, que Sim. hoje está com 10 anos, né? Então há 10 anos Nos atrás, conhecemos lá, há inclusive, né? 11 anos atrás, né? Há 11 anos atrás, é, de 11 para 12 anos atrás, foi quando eu lhe conheci nessa loja, na Mama Baby. Isso. E eu até me surpreendi, assim, pelo cuidado, o estilo, era tudo muito bem pensado, assim, a decoração, o espaço, o Ainda continuei com o acolhimento, mesmo rosa de né? lá. O acolhimento, assim, era um ambiente muito prazeroso. Eu acho que para Sim. todo mundo que estava naquela expectativa de receber uma vida em casa, né? Uma criança, uma filha ou um filho, acho que se encontrava muito naquele lugar. Foi quando eu conheci a Roberta como empreendedora, né? Eu não Sim. sabia nem que era da área da saúde. Sim. Mas isso há 11 anos atrás. Passou quanto tempo à frente da Mama Baby? A Mama Baby, ela iniciou em 2013 e eu a vendi em 2022. Não, em 2023. Sim, 10 anos. 10 10 anos. anos. E é engraçado. Eu sempre tive um cuidado de atender muito bem o meu cliente, porque quando eu cheguei em Quixadá, eu sempre fui muito simples no meu vestir, Sim. né? Quando eu cheguei aqui, eu era a pessoa do chinelo, das havaianas e da camiseta e do jeans. Aluno. Aluno, né? Todo Sempre aluno. fui. Aham. E eu sempre fui muito, eu vou abrir aspas, né? Eu Sim. sempre fui muito humilhada em Quixadá, nos ambientes que eu frequentava para comprar alguma coisa. Logo, achavam que eu não tinha o dinheiro para comprar nada. Não tinha muito mesmo, não. Não tinha Mas as quase pessoas, nada. olha, Alberto, acabou de falar de uma coisa interessante aqui sobre a questão da cultura do comércio de Quixadá. Sim. Essa ponta aí é Aí algo que vamos merece lá. reflexão, Aí viu? Aham. teve um dia que eu cheguei em uma loja, depois eu até falei isso pra ela, ela falou que não lembra, mas é porque quem bate esquece, quem apanha é que lembra, né? É Eu verdade. cheguei em uma determinada loja, muito conhecida aqui em Quixadá, e meu sonho de criança Sim, era usar uma Melissa, sim. né? E olha as coisas, né, de criança. Eu Aham. ganhava muita imitação, aquelas da feira, né? Sim, Aquela original do cheirinho de chiclete eu nunca tive. sim. Nunca tive. E é meu sonho ter uma Melissa. Aí eu trabalhei, juntei. Na época da faculdade eu consegui juntar R$ 70 para comprar a Melissa do Pequeno Príncipe. Ó. Aí eu fui, marcou muito isso pra mim. Cheguei na determinada loja para comprar e na hora que eu falei, quanto é essa Melissa? Só que eu já sabia, né? Quanto é? Aí ela falou, R$ 70, original. E não abriu a porta para eu entrar. Sim, Eu disse, eu quero. Ela, R$ 70. Eu disse, eu sei, eu vou querer. Aí quando eu falei isso, aí ela abriu a porta, sim, e né? atendeu. E eu entrei. Só que assim, pegou e ainda na dúvida, sabe? De realmente eu ia ficar mesmo. Sim, E você sente, né? O desdém, assim, meio que. E aquilo me marcou de uma forma muito negativa, né? Lembro que na hora eu fiquei tão retraída que até, tipo, o brilho sumiu. sim. Aí eu peguei o dinheiro bem rápido, né, os R$ 70, paguei e saí com a Melissa e fui embora. Eu disse, um dia eu vou poder entrar onde eu quiser, a loja que eu quiser, e eu não vou ser taxada pelo que eu estou vestindo. Só que aí o pensamento foi modificando. Sim. À medida que o tempo foi passando, eu disse, um dia eu vou ter um lugar onde eu vou receber pessoas que elas não vão se limitar, elas não vão ficar presas ao que estão vestindo, porque aqui chegar, e eu dizia dessa forma para as minhas colaboradoras, aqui chegar no Corolla ou na bicicleta, ela vai ter um atendimento de excelência. Eu não quero saber como ela está chegando. Ela vai sair daqui feliz, porque ela foi bem atendida. E eu nunca quis que aquilo que eu senti Outras naquele pessoas dia, vivessem, outras né? pessoas viessem a sentir. E eu tinha isso como base. Tanto que a gente tinha treinamentos, eu sempre falava, olha, aqui o atendimento vai ser de excelência. Mesmo aquele cliente que talvez ele nem venha para comprar, ele venha só por curiosidade. Ele vai se sentir tão à vontade que um dia ele vai vir só para comprar. E esse era o meu princípio de atendimento ali na loja. Tanto é que eu fiz muitos vínculos, muitas amizades. Um dado interessante é que no primeiro ano da Mama Baby, eu fui convidada para quase todos os enxovais. As crianças que faziam um ano, que tinham feito enxoval comigo, eu fui convidada para quase todos os aniversários delas de um De ano. um ano. Sim. Mas eu acho que era Então, pelo acolhimento mesmo. acolhimento, Você eu começar a fazer sempre. parte da história daquelas Sim, pessoas, né? exatamente. Eu sabia o nome da criança, Uhum. o nome da mãe. Quando nascia, a gente sabia quantos meses. Ó, fulano está fazendo tantos meses.
Tipo, ia comprar algum presente para a criança. Para quem é o presente? Para fulano. Ah, não, para Ele fulana, gosta desse ela gosta perfil. disso aqui. Era isso que a gente trabalhava lá. Me recordo bem disso, viu? Eu sabia como é que as meninas gostavam, o que é que elas vestiam, a Já, marca que elas usavam. exatamente. A E gente isso chegava lá, a gente fazia isso, eu não sei como até hoje, mas a gente fazia isso com praticamente todos os nossos clientes. E as meninas que trabalhavam comigo foram criando essa cultura também, sabe? De acolher num nível como se as clientes estivessem chegando em casa, às vezes nem tanto em casa, porque em casa a gente chega de qualquer jeito, né? Mas em um local que elas se sentissem muito bem. E tinha vezes que elas iam só para conversar, e acabavam comprando. E foi dando certo. você acha que o comércio de Quixadá ainda precisa mudar? Muito. Muito? Já melhorou muito, porque hoje o acesso à informação ele é muito grande, Sim, né? Hoje você não muda a sua realidade se você não quiser ou tiver preguiça, verdade. porque o acesso à informação ele é muito grande, mas ainda precisa melhorar. Ainda precisa melhorar. O interessante dessa sua história, assim, eu me recordo, um fato, na verdade, que não é apenas um conto, é um fato, mas algo muito semelhante dentro do bairro, lá do bairro que eu nasci, me criei, que é o Campo Novo, a história de um cidadão, um senhor muito simples, né, mas que trabalhou muito, juntou bastante recurso, mas ele juntava dentro de um, um saco. No saco. Só que ele andava de sandália havaiana, roupa, assim, ninguém dava nada, o pessoal olhava para ele com às vezes moléu, né? E ele colocou o objetivo de ele comprar um carro. E uma dita revendedora de um carro aqui na década ainda de 90, né? Exatamente com esse pensamento de que as pessoas elas são avaliadas pela aparência. Sim. Esse dito senhor chegou exatamente numa determinada loja aqui de Quixadá para comprar o veículo. E o vendedor não quis atender, ele fez desdenho, não colocou de lado, né? E aí simplesmente ele, não, eu quero, aí sei que em resumo de história, o gerente que veio, acho que até para entender o que estava acontecendo, acabou no caso compreendendo que ele queria comprar, mas o senhor tem o dinheiro? Tem, tá aqui, o cara vai e abre. Abre o saco, cheio de Abriu o dinheiro. saco, literalmente ele abriu o saco. E o pessoal quase ficava louco, porque era muito dinheiro dentro do saco. Mas assim, isso mostra e revela exatamente o que você bem colocou. Né? As pessoas ainda têm, o comércio de Xadá ainda precisa, o empreendedorismo que Xadá precisa ser melhorado, mas principalmente o comércio que já está, no caso, em atividade, né? Precisa se reinventar. A E às gente tem vezes, muito sabe? essa cultura de enxergar as pessoas apenas pelo que elas aparentam, né? E hoje, Sérgio, eu não falo mais nem tanto somente a questão da aparência, mas que os empreendedores, no geral, treinem bem suas equipes. Sim. Porque, às vezes, é uma atenção que você precisa dar para o cliente em um momento específico. Eu vejo muitas vezes a gente chega numa Até para loja. fomentar a venda, muitas vezes, né? Isso. Porque, assim, o que é que eu percebo, né? Não sei se ainda é muito forte isso, mas antigamente, quando eu comecei, era muito forte. O vendedor, ele se envergonhava antigamente de ser vendedor, Sim. né? Por quê? Porque você não tinha feito nada na vida e você vai ser vendedor. Era algo que era o que sobrava, né? Isso lá antigamente. Na minha época ainda era muito forte isso. Então, criou-se uma cultura de que uma pessoa que não tem uma profissão definida, porque não deu certo em nenhuma outra, ela vai vender alguma coisa, Sim. né? E isso foi criando uma cultura muito forte que, infelizmente, alguns estabelecimentos ainda não colocaram na cabeça das pessoas que estão vendendo que elas são protagonistas da história delas, que elas podem ganhar muito porque você só ganha dinheiro vendendo alguma coisa. Com certeza. Né? E que elas pudessem fazer aquilo com paixão. Fora o crescimento, né? O crescimento, o Pessoal. contato que vai ter, as pessoas que vai conhecer, o problema que vai resolver, porque o vendedor ele resolve problema. Sim. Né? Ninguém compra uma caneca, você compra uma forma de concentrar água para matar a sua sede. Sim. Então você vai ser um como é? Uma pessoa resolutiva. Eu sou resolutiva, né? Esqueci a palavra agora. Você vai resolver o problema. Solucionador. Então, um solucionador de problema. E quem tem essa mentalidade de que soluciona problema, nunca vai ficar sem ter como ser bem remunerado na vida. Porque hoje só o que tem no mundo é problema. Então, se você sabe resolver problema, você vai ganhar dinheiro com isso, né? E aí, eu sinto que falta muito, não só em Quixadá, mas no geral, capacitar as pessoas que estão vendendo com essa mentalidade, que ela não está ali para cumprir um horário. Às vezes você chega numa loja, tem um colaborador que está cansado da rotina, porque em casa tem 1.500 problemas, e aí tem várias coisas que estão na cabeça dele e ele não se desliga, porque realmente é difícil desligar mesmo. E isso afeta, às vezes, o que ele está produzindo ali, fazendo. E às vezes você chega numa loja,
Tá lá, a pessoa escorada aqui, no telefone ela tá, no telefone ela fica. E você entra, você sai, ninguém percebe. E isso é muito comum, como eu falei, não só aqui, mas porque essas pessoas não foram trabalhadas por quem é o dono do estabelecimento, de que ela está ali para fazer a diferença. Né? E trazer também essas pessoas, os colaboradores, mais para perto. Sim. E aí eu puxo isso aqui, não é culpa do colaborador. Não, na verdade, não sei se o nome é culpa, mas não é responsabilidade somente do colaborador um bom atendimento. É responsabilidade da empresa para que ela mostre uma cultura forte de atendimento legal, de pós-venda, de acolhimento, de serviço de excelência, para que o cliente sinta que aquilo é real e que o colaborador ame estar dentro daquela empresa. E vem até uma pergunta interessante sobre isso. Assim, a gente está vivendo hoje uma sociedade em que as pessoas estão reclamando muito pela dificuldade de contratar, né? Sim. As pessoas até dizem que tem muita oportunidade de trabalho, né? Oportunidade até de emprego, né? Existe uma diferenciação entre as duas, mas as pessoas não querem mais o emprego formal, as pessoas não querem mais estar ocupadas ou até ter aquele comprometimento. Alguns culpam as novas gerações, né? Alguns culpam o governo. Né? Qual é o seu pensamento assim? Por que está sendo tão difícil, Roberta, para o empreendedor, para o comércio, manter bons funcionários, diminuir a rotatividade e até assim garantir com que aqueles talentos que são bons, que fazem o negócio crescer, permaneçam dentro da empresa? Eu acredito que o fator crucial é você criar uma atmosfera que o colaborador queira estar nela. Porque o salário não prende o colaborador. Hoje não prende mais. Hoje não prende mais. Mesmo salários altos? O salário base, né? O Sim. básico, o salário mínimo que normalmente é o que se paga. O salário mínimo ele não prende o colaborador. Por quê? Porque a gente sabe que hoje tem várias assistências, vários programas assistenciais que facilmente chegam nesse valor. Sim. Né? Então, o salário mínimo hoje ele não prende o colaborador. Então, eu acredito que, inicialmente, para quem quer contratar profissionais de régua alta, ele tem que investir dentro da empresa dele, com treinamentos, com uma cultura de empresa que seja forte e que realmente viva o que prega, com um líder que seja uma pessoa exemplo, porque o colaborador não vai, é igual a criança. O colaborador ele não vai pelo que você fala, ele vai pelo que ele observa em você. Compreendo. Isso aí é muito, eu vejo isso como muito real. Claro que não no sentido total, que é igual uma criança, mas que ele se espelha no que ele está enxergando dentro daquela empresa. É um ambiente que não seja tóxico, né, que tenha muita cobrança sim, mas que essa cobrança seja justificada. Isso aqui é por conta disso. Um colaborador que ele se sinta acolhido pela empresa, no sentido de... Vou usar exemplos. Eu sempre tive uma conversa com as minhas colaboradoras sobre quais eram os sonhos delas. Eu sabia os sonhos de todas as pessoas que trabalhavam comigo. O que motivava elas? O que motivava a elas a trabalharem, a levantarem todo dia. Eu sempre tive uma conversa muito estreita com as pessoas que trabalham comigo. Ainda hoje continuo do mesmo jeito. E quando eu percebia que elas estavam um pouco desmotivadas, porque ninguém está motivado todo dia, né? A gente tem que estar disciplinado, motivado ninguém está. A gente tinha uma conversa mais leve e aí eu tentava fazer com que elas enxergassem o porquê de estarem ali. Porque não era para fazer com que a empresa crescesse apenas. Era para mostrar para elas que a empresa crescendo, elas cresceriam junto. Isso faz muita diferença. Hoje eu vejo empresas excelentes, maravilhosas, e que conseguem deter grandes talentos, porque elas fazem isso com muita veemência, elas fazem isso de forma muito estratégica e de forma verdadeira. Sim. Aquela empresa com aquele modelo antigo, onde que o patrão fala e o funcionário cala, que tem que ser do jeito dele, que o que ele está falando é soberano e que não dá um mínimo de ouvido para o colaborador, essa empresa com esse modelo antigo, ela tem dois caminhos. Tem dois caminhos. Ou ela não se sustenta, ou ela vai ter uma rotatividade de funcionários gigante e... Que também causa prejuízo. Que causa prejuízo. E no final das contas, ela não vai ter talentos com ela. Porque um talento, para ele se manifestar realmente dentro de uma empresa, de determinada área, ele precisa de tempo para se revelar. Sim. E se você tem rotatividade alta de colaborador, você não vai ter talento revelado. Bem interessante a sua observação. Eu sempre trabalhei dessa forma. Sempre, as pessoas que trabalharam comigo, elas com certeza, se quiserem comentar aqui, elas vão comentar que a gente trabalhava sempre assim.
E é muito bom você ver as pessoas que estão próximas de você crescendo, né? Até porque eu acredito que você voar mais alto, quem está perto de você também tem que Eu ir comparo subindo, né? muito, Sérgio, com uma academia, Sim. sabe? Porque assim, dizer que todos os dias a gente acorda, ai, hoje eu vou trabalhar de novo, todo dia, não é real. Tem dia que você vai porque tem que ir, né? Tem dia que você vai mesmo porque, ó, vou na força da disciplina. A academia é desse jeito. A gente vai porque tem que ir, né? Sim. Eu vou porque é o jeito. Eu trabalho muito feliz, muito Aham. motivada, disciplinada, mas para a academia eu vou porque é o jeito. Mas a partir do momento que você começa a ver resultado, e que esse resultado ele continua É acontecendo, e que você consistente. precisa de uma constância para ele permanecer, você começa a ir com outro motivo, e não só porque você é obrigada. Você, opa, peraí, tô mais bonita. Peraí que as minhas roupas estão fechando. Então, As medidas estão melhorando. estão melhorando, estou recebendo elogio. Da mesma forma, é o teu colaborador na tua empresa. Inicialmente ele vai até feliz, porque está começando um emprego novo, né? Aí começam os problemas, às vezes ruídos de comunicação, às vezes falhas nos processos, Sim. e no final ocorre um desgaste de ambas as partes, mas está falando aqui de colaborador. Se você não tem isso bem alinhado, se você não sabe o que ele gosta, se você não tem salário emocional, se você não sabe a linguagem de amor dele, que até isso influencia, né? Influencia. Se você não sabe se ele gosta mais de elogio, se ele gosta mais de dinheiro, se ele gosta mais de folga, se você não conhece o mínimo do seu colaborador, como é que você quer que ele dê um resultado bom? Ele não vai te dar. E às vezes a gente só quer que o colaborador faça. A gente não tira um tempo para entender, ó, qual o perfil dele. Ele é o quê? Ele é influente, ele é conforme, ele é dominante, ele é o quê? O que eu preciso saber sobre o perfil comportamental dele? Para eu poder delegar da forma certa. Porque se eu pego uma pessoa que ela é conforme e eu começo a querer que ela inove todos os dias, não vai rolar. Não vai. Né? Se eu pego uma pessoa que ela é influente dominante e eu quero que ela fique no canto dela com um monte de estatística e planilha, não vai rolar, não vai acontecer. Né? Então eu não me dei ao trabalho de entender o perfil do meu colaborador, eu estou cobrando dele um resultado que ele não vai me dar. Então, se eu não fizer isso de forma estratégica e específica, eu não vou saber gerenciar uma equipe da melhor forma. E eu não vou reter aquele colaborador que pode ser um talento depois. Perfeito. Roberta? E tem um detalhe Sim. ainda. Além do perfil comportamental, tipo de temperamento, a linguagem de amor dele, os sonhos que ele tem, as aspirações, quanto tempo ele vai querer ficar comigo, ele vai querer alçar novos voos, ele é uma pessoa que pensa em botar um negócio para ele. Tudo isso eu preciso saber para que a gente tenha realmente bem estruturado Clareza um na plano, relação. uma Sim. clareza. É igual um casamento. O colaborador, ele passa mais tempo em casa, passa mais tempo no trabalho do que em casa. Sim. Porque em casa ele chega, ele vai dormir 8 horas por noite, né? Presume-se que seja 8 horas, 7 horas. Então ele vai ter um tempinho ali de café da manhã, de almoço e de jantar. E com você ele passa o dia inteiro. São 8 horas do teu dia com uma pessoa ali ou com um grupo de pessoas. Sim. Você tem que conhecer essas pessoas. Porque se você não conhecer, vai por água abaixo. E aí pode colocar aqui, é porque não quer trabalhar, que é porque isso, porque aquilo. E em contrapartida, o colaborador tem que saber qual é o papel dele também. Tem que ter isso muito explícito, muito claro. E ele tem que cumprir o que ele está sendo pago para fazer. Porque às vezes também a gente, falando agora do outro lado, né? A gente encontra pessoas que, infelizmente, a gente tem que estar lembrando todo dia o que elas têm que fazer. Sim. Né? Então, isso é muito desgastante para a empresa. Né? Então, se você quer uma atmosfera legal, você quer um ambiente que te favoreça, que permita teu crescimento, Saudável, né? um ambiente saudável, você tem que ser essa pessoa também saudável. Você não pode ser a fruta podre. É verdade. Porque se você faz o trabalho inverso, de nada vale a empresa fazer tudo o que pode para te manter dentro, para te revelar o talento que você pode ter, se você não faz por onde aquilo acontecer. Ótimo. Olha, eu acredito que você, na verdade, como uma enfermeira, você seria excelente, ainda mais como administradora, né? Já é uma administradora que todo empreendedor é. Mas você disse que você não fez a faculdade de administração. Aprendi na marra. Aprendi. Quem foi uma aprendi no aula, erro. tenho certeza que foi uma aula para quem está nos assistindo aqui, mas muito interessante. E é importante, eu acredito, que todo mundo realmente, Roberta, que busca empreender, que busca gerenciar pessoas, processos, negócios, eu acredito que entender, né, todo esse sistema faz a diferença, né? Você foi forçada a compreender isso? Ou Totalmente. Foi algo que... Quando foi que você despertou para essa necessidade? Quando estava dando tudo errado. Foi? Foi, porque assim,
O que é que a gente imagina que é abrir Aham, uma empresa? A gente sim, cria uma logomarca, né, uma identidade visual no geral, uma logo, cria um Instagram, pede para as pessoas compartilharem e começa. E sim. vai ajustando no decorrer do processo. No final disso aí, você tem que ter muita sorte para isso dar certo. Eu não tive. Eu não tive tanta sorte assim. Tanto é que a Mama Baby foi uma série de fatores, né? Que fez com que culminasse na venda dela. E um dos fatores foi a minha falta de sabedoria em relação, de conhecimento em Sim. relação à gestão. Eu não sabia o que era perfil comportamental, eu não sabia sobre temperamentos, eu não entendia sobre cultura da Uhum. empresa, eu não sabia sobre plano de negócio, eu não sabia sobre nada disso. E o que é o básico, Você foi né? Isso é o fazendo só básico. mesmo pelo Eu fui sentimento, pela fazendo de forma percepção, instintiva, uhum. né? E aí o que ia dando certo, eu ia Mantendo, mantendo, o que não ia dando, eu ia refazendo de uma maneira também novamente instintiva, até isso também dar errado e sim, partir para o plano C. Então, hoje, com a empresa nova que a gente criou, né, que foi a Rose Roupissing, a gente fez tudo do jeito que é para ser. sim, Começando exatamente como deve ser feito, registro de marca, CNPJ dentro dos canais que realmente a gente vai trabalhar, contabilidade alinhada com o nosso propósito, os processos bem definidos, vamos começar por onde, como é que vai ser esse plano, qual a estratégia que vai ser usada para ser esse lançamento, qual o nível de peça que a gente vai trabalhar, qual vai ser a margem que a gente vai trabalhar, tudo exatamente pontuado. A gente começou até fazendo da marca, o manifesto da marca, a questão de divisão, tudo, bem inicialmente delineado. totalmente desenhadinho para que a gente não tivesse tantos erros, porque erro sempre vai ter, né? E quando eu olho o processo que a gente criou, né, dessa marca nova, o que eu vinha fazendo antigamente, eu disse, meu Deus, como é que deu certo tanto tempo? Porque não tem como dar Foram certo. 10 anos de sucesso com Mama Baby, né? Até o momento que encerrou. Mas é aí que tá. Poderia ter sido muito melhor com Sim, menos trabalho. Porque às vezes a gente trabalha muito com a força do nosso braço e aquilo dá certo, mas a que custas que aquilo está dando certo? tava muito pesado. Muito, o fardo estava assim no nível de peso que eu não sei nem te explicar. Então, se eu tivesse processos melhores, mais bem definidos, desde o início, certamente eu não tinha passado por tantos desafios que eu passei no finalzinho, Sim. sabe? Com toda certeza, eu te digo isso Foi muito sem nem... difícil vender e encerrar a Mama Baby Foi difícil decidir. esse dia. A parte, depois que eu decidi, foi muito fácil. Mas aí que vem o X da questão. Por que que foi difícil decidir? Porque eu achava que eu só teria sucesso, só seria feliz com aquela empresa. Eu criei na minha cabeça um pensamento de que aquela empresa era tudo que eu tinha e que se não fosse nela eu não ia ser em lugar nenhum. Eu resumi todo o meu, vou falar talento, que eu acho que é esse o nome, a minha vocação talvez. Eu resumi tudo que eu tinha de aprender, tudo que eu tinha de conhecimento, que na época ainda era muito pouco, hoje ainda também é muito pouco, né? Mas é um pouco mais do que eu que era antes. Eu resumia tudo o que eu sabia e tinha e pensava e existia e respirava aquela empresa. Sim. Então, por isso que eu demorei tanto a decidir. Só que eu vejo que, como a gente falou antes de começar, né? Se eu for vender coxinha hoje, eu vendo bem. Se eu criar um negócio de caneca, eu vou ter um negócio legal. Então, não é a empresa, o que ela representa, é o que eu consigo fazer na empresa que eu vou colocar. Perfeito. É interessante até essa sua abordagem, Roberta, porque assim, a gente vive um mundo em que muitas mulheres às vezes têm medo, né? Tem medo às vezes de inovar, tem medo às vezes de recomeçar. E essa sua abordagem, eu acho que pode ser algo muito interessante para as mulheres que estão nos assistindo, para os homens também que possam estar nos assistindo, mas que passem por esses processos de transformação, de mudança, né? Você falou, por exemplo, na sua abordagem inicial, é algo que até é um tabu, que é um mito. A gente vive hoje numa sociedade que, devido à pressão, devido, no caso, às cobranças, acho que até essa. A gente vive num mundo que é muito ansioso. Sim, Isso tem causado um adoecimento sim, psíquico, né, sim. psicológico muito pesado. Você passou, inclusive, por uma fase que nem você disse, que entrou, você criou, teve crise de pânico, né? Sim. É,
foi difícil para você assumir e aceitar que você vivenciou esse momento? Na verdade, eu sempre digo que o recomeço é onde você consegue transbordar o que você tem de melhor dentro de você. Porque às vezes você passa por momentos tão difíceis que te arrancam muitas coisas ruins que você tem, né? Te arranca dores, te arranca tudo que você enxerga como negativo. Acontece na hora que você está sendo quebrada, né? Sim, E só resta a esperança, que é o recomeço. sim, Então, quando resta somente a esperança e que você está ali disposta realmente a recomeçar, você começa a ver as possibilidades boas, as positivas. Então, no recomeço, você transborda o que você tem de melhor. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu saí da Secretaria de Saúde, que eu tive síndrome do pânico, uma coisa também que eu nunca tive medo de falar. foi de assumir o que eu estava sentindo, Sim. pra mim, né? Eu tinha medo de assumir para as outras pessoas, mas eu sabia o que eu estava sentindo e que eu precisava dar atenção àquilo. Quando eu saí, que eu fui trabalhar em outro lugar e que recomecei, deu tudo certo. E com a loja não foi muito diferente, né? Eu enfrentei sérios problemas na loja quando eu desfiz uma sociedade que eu tinha com um antigo relacionamento. E esse desfazer dessa sociedade me custou muito dinheiro. Sim. Foi muito caro, né? Para a situação que eu estava vivendo naquele momento, eu não fiz uma projeção financeira, não calculei os prejuízos. risco, não calculei os riscos. Sim. De jeito nenhum. E às vezes, uma coisa que, graças a Deus, hoje eu fui muito tratada, o ego, o orgulho e a vaidade. Sim. Ego, orgulho e vaidade, que parece ser a mesma coisa, mas não é. É uma tríade aí que é a tríade da destruição. Uhum. Eles deixam você suscetível a qualquer tipo de problema a ser 1000 vezes maior do que ele é. Por quê? Você começa a se preocupar mais com o que as pessoas vão pensar de você do que com o que realmente você está sentindo ou passando naquele momento. Sim. E isso aconteceu comigo, né? Quando eu tive essa dissociação de sociedade... O receio da crítica... O receio de ser, meu Deus, não, a Roberta desfez uma sociedade, aí como é que vai ser? E aí, por cima de pau e pedra, eu disse, não, vou botar pra frente, vai dar tudo certo. Mas eu não tinha o conhecimento que eu precisava ter naquele momento. Uhum. Então, junto a essa dissociação, essa dissolução, né, a dissociação, eu precisei desembolsar um valor considerável. E aí, junto disso, veio a pandemia. E na pandemia, 2 funcionárias engravidaram ao mesmo tempo. Muita... Então, eu fiquei pressão foi grande. Isso, e eram minhas 2 melhores funcionárias. E pessoas incríveis que trabalharam comigo muito tempo. E na época eu tinha eu não sabia ainda como conduzir aquilo, era tudo muito novo, né? Era tudo novo, né? Então eu comecei a tomar decisões que não foram as melhores naquele momento, que hoje eu tomaria decisões totalmente diferentes, mas foi bom que eu aprendi. E nisso eu fiquei numa instabilidade financeira muito grande, sem fluxo de caixa, sem ter como gerenciar sobre o risco. Eu vendia hoje para pagar as contas de hoje. E a gente sabe que comércio nenhum se sustenta dessa maneira. Você precisa, pelo menos, ter uma provisão mínima para você sustentar aí alguns meses, porque se algo der errado, você tem como se segurar, né? E eu não tive essa margem, visão, né? Essa visão, esse conhecimento e essa sabedoria. Sim. Baseada em quê? No ego, no orgulho, né? na vaidade. Então, quando eu fui percebendo a proporção que as coisas estavam tomando, eu já estava nessa fase de vender para pagar. Vender para pagar. Estava dando? Estava. E se eu tivesse dado mais o gás, eu teria conseguido o que eu almejava. O problema é, quando você tem essa vaidade, você fica cega, né? E muitas vezes o nosso ego, ele nos impossibilita de aprender muitas coisas, porque a gente acha que já sabe. E com isso eu fui caindo em mim mesma. Eu não falo nem em relação à loja, ao profissional em si, mas na busca de propósito, na busca de o que eu queria para mim, eu fui perdendo a minha identidade. É como se a minha identidade fosse a loja, fosse a Mama Baby. E nisso eu fui entrando no looping de não saber mais o que eu queria, como é que ia ser, e eu comecei a ficar totalmente perdida. E uma pessoa perdida, ela não leva negócio nenhum para frente.
Por mais que ele tenha a possibilidade de crescer e voltar a ser um negócio muito promissor. Se você não estiver bem emocionalmente, espiritualmente, você não consegue. E foi o que aconteceu comigo. Então, é aí que entra a melhor parte. Graças né? a Deus. Quando eu vi que eu estava totalmente perdida e que eu não sabia mais o que eu era, quem eu era, para onde eu ia, eu acordava e dormia sem um propósito, porque o meu propósito estava sendo, a loja tem que vender. Isso não é propósito. Ah, tem que vender para quê? Para pagar as contas. Que propósito é esse? Não existia. E isso me trouxe um vazio muito grande, uma sensação de vazio que eu comecei a ficar muito deprimida. Eu chorava com facilidade. Concomitante, eu estava ainda dando plantão. Chegou a ter ansiedade, depressão ou não? Eu tive um burnout pesado, muito pesado. As pessoas têm, às vezes, essa dificuldade de assumir que estão num cenário como esse. Não, eu chorava, sabe? Eu ia trabalhar chorando. Às vezes eu, do nada, ali me pegava em situação que eu disse, meu Deus, e agora? E começava a ficar com taquicardia. Comecei a tomar medicamento controlado mesmo. Sim. Falo isso sem nenhum tipo de vergonha, porque não é vergonha nenhuma Sim. você assumir as suas fragilidades. Pelo contrário, né? Uhum. É ato de Isso coragem. é um ato de coragem, É ato de coragem. demonstração de força. E aí, chegou um momento que eu falei, ou eu me desfaço dessa loja para buscar o que eu preciso realmente entender como propósito, ou eu vou surtar. Não tá dando certo. Nesse mesmo período, a gente estava fazendo umas viagens, né, e tudo, para espairecer, porque eu achava que viajando, indo para algumas festas, me divertindo durante a noite, eu iria conseguir esquecer o que estava acontecendo durante o dia, né? E aí a gente tinha um amigo muito querido que ia viajar com a gente, muito conhecido em Quixadá, por sinal, que é o Cândido. E ele teve um problema de saúde muito grave, que a gente não sabia então, no momento que era tão grave assim. Viajamos, ele ia viajar com a gente, né? Aí acabou que ele não foi, obviamente. Quando a gente voltou, pouco tempo depois, ele faleceu. Isso pra mim foi um baque, assim, que eu não sei explicar, porque ele era de dentro da nossa casa, Sim. fazendo os meus conteúdos e tudo. Eu disse, não, tá tudo errado. A morte do Cândido me fez repensar muito a minha vida. O que eu estava fazendo, né? Porque a brevidade com tudo aconteceu me acendeu uma lanterna muito grande. E aí, nesse dia, eu lembrei de alguns convites que ele tinha me feito há umas semanas atrás, que era de conhecer a igreja que ele estava indo para uma célula. Sim. Aí eu nunca ia, eu disse, não tenho tempo para negócio disso aí não. Eu não gosto nem de crente eu gosto, não me chame não. Uhum. Amigo, me chama pra outra coisa, eu disse desse jeito. Sim. Amigo, me chama pra gente ir ali à noite pro barzinho, mas me chama pra isso aí não. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu lembrei, o convite que o Cândido me fez. Eu vou conhecer a igreja que ele me chamava? A gente foi. Eu nunca, na minha vida inteira... Ele evangelizou mesmo depois da morte. Mesmo depois da morte. Eu nunca, na minha vida inteira, tinha sentido uma emoção, era uma emoção misturada com aperto, misturada como se eu tivesse, naquele momento, voltando para casa. Sim. A sensação que eu tive foi aquela naquela igreja. E aí teve o apelo, né, que eu não sabia nem como era esse nome. Aí ele falou, você quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu tava com o Nilson, né? Tava com o meu, na época, noivo. E aí eu olhei, eu levantei a mão. Quando eu olhei pro lado, ele também tinha levantado a mão. E eu disse, o que a gente está fazendo mesmo? Não entendi muita coisa. Fomos lá pra frente, o pastor fez uma oração. Ele disse, pronto, a partir de agora você é filho de Deus. Eu disse, não era não. Aí, mas tudo bem, né? Passou. E aí eu não entendi. Na hora a gente teve um choro, assim, um choro que eu não sei explicar. Parece que vinha do fundo da alma. Quanto mais eu chorava, mais vontade eu tinha. E aí eu fui começar... Mas ao mesmo tempo uma sensação de alívio. Era um choro aliviado, de resgate, como se tivesse voltado para casa. Sim. E tivesse sido encontrada, né? E a partir dali, tudo mudou. Sim. Eu comecei a entender sobre o Espírito Santo, comecei a entender que a intuição que às vezes eu tinha não era bem intuição, era Deus já falando de alguma maneira. E aí eu comecei a intensificar isso, e como sempre fui muito intenso nas minhas coisas, mergulhei profundo na palavra e comecei a pedir direcionamento a Deus. Encontrou o propósito. Encontrei, ainda não, mas começou a ficar mais claro. Sim. Fomos para uma conferência em São Paulo, Conferência Destino com o Thiago Brunet, e lá algumas pessoas foram usadas mesmo por Deus para falar coisas que só a gente sabia. E lá em São Paulo falaram muitas coisas. Eu disse, meu Deus, isso é verdade mesmo, então. Esse negócio de conexão espiritual existe. Muito nova na fé, né? E Deus foi direcionando tudo. E olha como as coisas são interessantes. Na loja, eu tinha começado a furar a orelha. Sim.
Isso quando a gente lançou a loja, porque eu imaginava que eu queria ter tudo dentro de um ambiente só. Então eu comecei a furar a orelha de criança. Sim. E aí, depois de um tempo, né, já depois da pandemia, uma amiga chamou para fazer uma ação de adulta na loja dela. Eu disse, tá, vou. Sempre gostei de desafio, fui. E eu comecei a gostar de fazer isso e as pessoas foram procurando e compraram a ideia, né? Na época, Roberta Boriarte o nome. Compraram a ideia, a agenda foi lotando, eu disse, isso aqui é legal. Aí Deus já começou a trabalhar, tirou o meu coração da Mama Baby. Eu comecei a perceber que não era a empresa que era a minha vida, não era aquilo ali, que só tinha aquela possibilidade, Se desprendeu. não. Totalmente. Foi como se eu tivesse, naquele momento, entendido, ó, fica tranquila, porque pode vir aí 10 empresas se você quiser e você vai conseguir ser feliz em todas elas, se assim for o seu propósito. Aí cheguei de São Paulo e disse, vou vender a loja. Simples, como beber água. Aí disse, chamei uma pessoa, falei pra ela. Tinha falado para outras pessoas antes, mas não tinha muito batido a ideia. Ela disse, tá bom, facilitei, deu tudo certo. Vendi. Quando eu vendi, meu Deus, o alívio que eu senti no dia. Não sei te explicar. Assim que sai um caminhão de cima de você. 1.500 toneladas de cima das minhas costas. Eu disse, nossa, que alívio, meu Deus, que alívio. E aí fui seguindo para minha empresa nova, que foi dando muito certo. Aí começamos a migrar, fomos para Fortaleza. E aí em Fortaleza a gente começou a ser muito conhecido lá, sempre trabalhando dessa maneira, né, com propósito, com felicidade, com acolhimento, fazendo a pessoa se sentir única. Realizando sonhos. Realizando sonhos. E aí vieram os problemas, que minha família falava que eu estava louca, que nesse mesmo período, chutei o balde, regional também, larguei tudo. Na verdade, foi uma quebra total, você... Total. Foi total. praticamente um recomeço de tudo. Eu saí do 0 para o 100. Então, para quem está nos ouvindo, vale a pena recomeçar. Sempre. Se isso estiver alinhado com o que o Senhor quer para a sua vida. Sim. Porque eu sempre eu sempre me apoiava muito no meu entendimento. Sim. Sempre achei que eu era a pessoa que sabia, sempre achei que... A vaidade, né? Você achava que as tomadas de decisões eram só suas? Só minha, que tudo eu daria conta. A gente não dá conta, não. Uma das coisas que eu aprendi é que se você não tiver Jesus no centro da sua vida, você não dá conta. Você pode até dar conta, temporariamente. Mas chega um momento que vai ter alguma circunstância que você não vai conseguir suportar. E aí, com Jesus dentro do negócio, que eu sempre digo, até eu falei na nossa inauguração, que ele não é o sócio, ele é o dono do lugar. Sim. Ele é o centro. A minha vida hoje é gerida totalmente por ele, pelo que ele me mostra, pelo que ele representa. Se as decisões que eu vou tomar, se eu não levar aos pés do Senhor primeiro, eu não tomo. Amém. Então, as coisas estão andando por conta dessa conexão que é espiritual. Porque nós somos seres, Sérgio... Tripartites. Corpo, alma e espírito. Eu costumo dizer que nós somos seres espirituais vivendo a experiência na Terra. Daqui não vamos levar nada. Chegamos sem nada, não vamos levar e a gente tem que tornar o processo o mais leve possível. O mais leve possível. E eu não entendia dessa maneira. Eu vim entender depois da mama. Sim. E aí as coisas foram acontecendo. O Senhor me posicionou em locais que eu nunca imaginei, me colocou em mesas que eu nunca pensei estar, me presenteou com ambientes que eu nunca imaginei ter, porque hoje não é pela força do meu braço. Sim. Essa é a diferença. E aí, hoje eu tenho uma empresa que... O fardo se tornou leve. Não tem nem fardo, eu acho que não é nem fardo, assim, tem alguns desafios que, enfim, a gente tem que ter. Mas para quem está assistindo e tem medo, convide Jesus primeiro para a sua vida. Convide para ser o centro. Convide para que ele tome as decisões com você. Pergunte ao Espírito Santo sobre o que você deve fazer. E a partir daí você vai, mesmo que tenha medo, que o medo é inevitável, mas você vai agir apesar do medo. E as coisas começam a acontecer de forma mais tranquila. Vai viver o inimaginável. O extraordinário. O extraordinário. Hoje eu posso te dizer, eu tenho certeza que não é ainda a sombra do que há de vir. Sim. Mas hoje eu vivo o extraordinário. Deus seja louvado. Apesar de todas as palavras contrárias, porque eu ouvi muitas coisas, sim, não é um mar de rosas, empreender. Tem muitas... As pessoas aceitaram bem a tua escolha? Quando você diz assim, Roberta, agora a Roberta que assim, não iria para a igreja de forma alguma, a Roberta agora está participando de uma igreja, está fazendo parte de um grupo. Isso assustou algumas pessoas ou afastou algumas pessoas de você? Eu saí das mesas erradas, né?
A gente ouve no início muitas piadinhas, Sim. né? Muitas piadinhas. Agora é santa, é não sei o quê, é só fala na igreja, não sei o quê. E aí os assuntos com algumas pessoas, eles param de ter alguma conexão, porque antigamente o assunto era sobre bebida, festa, noitada, né? E claro, não era só isso, mas essa parte conectava muito, e aí se não tem esse ponto de conexão, o Sim. restante também não vai fazer sentido. E aí você tem querendo ou não, tem uma brusca mudança de mesa. Sim. E essa mudança de mesa, Tá quando sendo poldado. sim, sim. E quando ela acontece, dá Aham. um pouco de medo, né? Porque você fica se perguntando, e agora? Fica meio que se sentindo sozinho. E apesar disso, porque não foi só a vida espiritual que mudou, a profissional também, ninguém acreditava no nosso negócio. Ninguém acreditava. Minha mãe foi uma que chegou pra mim e falou: Você vai agora largar tudo pra fazer bico? E aí ela diz: Porque só na sua cabeça que uma pessoa que pode ir numa farmácia para pagar R$ 20 vai pagar 10 vezes mais com você, só na sua cabeça. Aí diz, poxa, ela não tá vendo As o que eu tô pessoas pagam vendo. experiências. Aí diz, ela não tá vendo o que eu tô Aham. vendo. Só que quando você escuta isso de uma Por pessoa, exclusividade, né? isso, aí quando você escuta isso de uma pessoa, Hum. tudo bem, mas quando você escuta de duas, três, de quatro pessoas, e que uma delas é a sua mãe, você fica, meu Pesa. Deus do céu, será que eu tô fazendo errado? Eu disse, não, mas eu vou acreditar. E aí muita oração e Deus foi mostrando que eu estava no caminho certo. E as coisas foram acontecendo. Sérgio, foi acontecendo de uma forma, claro, né, estrutural, organizada, mas que eu tenho certeza que não foi, como eu falei, pela força do braço, mas foi por muita persistência, muita resiliência e muita fé. Que E benção. muita fé. A empresa Pince Luxo, né? A gente A começou de com o nome hoje? Roberta Borearte, né, que é Aham. Piercing Luxo, em Fortaleza, Sim. e a gente migrou esse nome para Roserro Piercing, que é a minha Rose hoje, Errou. minha loja Sim. de piercing, que inclusive o site vai estar no dia 31 de outubro, não sei qual dia que esse podcast vai pro ar, mas 31 de outubro o lançamento do site. Se está saindo depois, você vai lá dar uma olhadinha, roserropiercing.com.br. O porquê Rose Errou Pince? Esse nome, ele me veio do Espírito Santo. Sim. Eu estava em um momento de oração e eu queria fazer algo diferente, porque eu falei que eu Uhum. não consigo ficar Sim. muito tempo fazendo a mesma coisa. O nome Roberta Boreasti não me fazia mais feliz, porque eu acho que ele me limitava, Sim. porque eu olhava e tinha muita gente com o mesmo nome, e eu não gosto de coisa que muita gente tem igual, eu sempre gostei de coisa diferente, coisa exclusiva. Então eu disse, eu preciso mudar meu nome. Meu nome eu sempre fui conhecida como Roberta Lopes. Por que eu vou mudar? Não, eu vou voltar pro Roberta Lopes que eu sempre utilizei. Mas eu preciso criar algo relacionado ao piercing. E eu sempre gostei de ter loja, né? Sim. Eu preciso criar uma loja, porque as pessoas que perguntavam muito, essas joias tem para vender? Eu disse, tem, mas era alguma coisa muito informal. Eu disse, eu preciso criar uma coisa que eu goste. Eu gosto de cor rosa, eu gosto de, meu nome é Roberta, Rosa, Rose, Roserô. Uhum. Rose é de rosa, uma parte mais elegante, para não chamar só o rosa em si, e o Rô de Roberta. Sim. E aí eu juntei, eu gostei, quando eu olhei assim, eu imaginei já a logomarca, e sim, um Aham. momento de oração, e eu disse, comecei a desenhar e comecei a pensar, disse, vai ser esse nome. E aí as coisas foram acontecendo, tudo foi dando certo, e a Roserô tá aí. Perfuração humanizada, Sem traumas, com segurança, perfuração sem dor. sem dor e com segurança. E aí fica a dica também para quem quer recomeçar, para quem quer entrar no mercado, para quem quer realmente viver do empreendedorismo, faça uma coisa diferente. Não vá fazer o que está todo mundo fazendo, porque às vezes o que dá certo para um não dá certo para você. É verdade. Quando eu comecei esse mundo da perfuração, eu comecei logo a procurar coisas que ninguém estava fazendo. E uma das maiores dores do meu mercado, literalmente, é o medo da dor, Sim. né? Porque você vai perfurar uma orelha, você tem medo do que vai causar ali naquele momento, né? Aquela agulha e tudo. E aí eu fui buscar um curso internacional, como fazer perfuração sem dor. Sim. E aí já me destaquei nesse sentido. Aí lá em Fortaleza a gente foi ganhando espaço por conta disso. Muitas pessoas chegam, eu quero furar sem dor, e a gente tem esse serviço. Então, procure um nicho, qualquer coisa que você for fazer, se você tiver desenvoltura para fazer aquela coisa, ela vai dar certo. Qualquer coisa. Vender uma caneca dessa aqui, se você vender uma experiência diferente, você vai ter um mercado para aquilo ali. Tem mercado para tudo. Hoje o nosso estúdio é um estúdio grande, são 2 andares, a gente tem 5 salas, tem uma espera, 2 recepções. E quando as pessoas chegam, dizem assim, o que você faz aqui? É só orelha? Eu disse, só, é só furo de orelha.
e dá certo. Mas de forma diferenciada. Forma diferenciada. Experiência. Toda experiência que você agrega, memórias legais. Sempre é tão interessante, Sérgio, as crianças quando vão, vai a mãe, vai o pai, às vezes vai a avó, às vezes o pai e a mãe choram. É um momento que marca a família. É um evento familiar. Então, e eu consegui construir isso com base realmente só no instinto, assim, claro, com algumas estratégias específicas, mas testando se aquilo ia dar certo. E foi pegando, e hoje estamos aí. Que maravilha. E, no caso, com novas amizades, muitos contatos, a gente estava até acompanhando aqui um pouco das suas redes sociais, que tá bombando, né? Graças tá com a Deus. muitos seguidores, muitas pessoas acompanhando. Depois até deixar aqui, no caso, o Instagram para que... Por favor. Mas o interessante é que também a Deus colocando outras pessoas, no caso, na sua vida, pessoas que também influenciam, com influência positiva na sociedade, né? Deus, ele sempre vai unir propósitos. Sempre. E ele vai ter sempre energias parecidas com a sua. Sim. Por isso que seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa para cima, seja uma pessoa que acolhe, seja uma pessoa que critica o mínimo possível, seja uma pessoa que eleva outras pessoas, porque você vai atrair esse tipo de pessoa. Se você está reclamando que para você só aparece gente chata, só aparece pessoas negativas, só aparece pessoas pesadas, faça uma autoavaliação. Porque a gente vibra, a gente atrai muito o que a gente vibra. Casou, Roberto? Casei, glória a Deus, casei. Casei, tô casada, tô com o Nilson há 5 anos. Olha, que bênção. Foi uma pessoa que veio ressignificar tudo que eu tinha passado ao longo de toda a minha vida. Minhas experiências que eu tive, que não foram tão boas. Eu cresci aprendendo, ouvindo, na verdade, né, que meu marido era meu emprego. Sim. Acho que muitas mulheres passam por isso no decorrer da vida, por conta de experiências também que da família já traz, né, traumáticas e tudo. E aí eu sempre escutei isso, não depender de homem para nada, você tem que ser independente, você tem que se formar, trabalhar para não depender de homem para nada. Então eu acabei criando uma mulher alfa, né? Eu era uma mulher que não dependia de homem para nada. E as frustrações que a gente vai trazendo, chega um momento que deixa a gente amarga. Sim. Mas, para a glória de Deus, encontrei com o Nilson em um momento da minha vida que eu estava precisando muito de alguém, ele também tinha se separado. A gente se encontrou. Foi um recomeço para os dois. Um recomeço para os dois. Quando a gente se encontrou, ambos emocionalmente quebrados, a gente precisava realmente recomeçar, mas da forma certa. Sim. Né? O homem com o seu papel de homem e a mulher com o seu papel de mulher. Porque, às vezes, o que acontece hoje que os casamentos não dão certo é a inversão desses papéis. O homem não faz o que ele tem que fazer, né? Ele não cuida, ele não protege, ele não faz o papel de líder da casa. A mulher, por sua vez, faz com que o homem não se sinta homem, porque ela que quer resolver tudo, porque ela acha bonito ter tripla jornada. Às vezes gera-se uma competição. Uma competição desnecessária, sabe? Desnecessária. Hoje eu tenho uma vida que... Hoje eu não carrego uma sacola. Hoje eu tenho uma vida de princesa, graças a Deus. Amém. Um homem que cuida e eu me deixo ser cuidada. Que também tem isso, a mulher tem que ter esse... Eu não tinha, eu era muito masculina, né? Muito masculina. Então, o meu casamento hoje, para a glória de Deus, ele é um casamento que me edifica muito. É quem acredita em mim, é quem eu conto tudo em primeira mão, se tá tudo bem, se não tá tão bem assim, é a primeira pessoa que eu corro. A minha casa hoje é o meu melhor lugar, é o meu lar, é o meu abrigo, refúgio. É o meu refúgio. E o meu marido, ele acredita em mim sempre. Se eu disser assim, amor, vamos montar uma empresa hoje disso aqui, de capinha de celular, vamos. Ele Quais são as possibilidades? abraça as suas ideias. Ele sonha os meus sonhos. Que bênção. Né? Ele sonha os meus sonhos. Quando ninguém acreditava na Roberta Boriasti, ele chegou junto e acreditou. Sim. Ninguém não, quase ninguém acreditava. Poucas pessoas acreditavam. Ele foi um dos meus maiores incentivadores e é assim até hoje. Hoje ele trabalha com você também na atividade? Também, ele trabalha comigo também. É um grande desafio o casal vivenciar a mesma atividade? Eu amo trabalhar com ele. Trabalhar juntos. Porque eu sou a criativa, ele é o pé no chão. Sim. Eu sou a da frente da câmera, ele é o bastidor. Eu sou a pessoa que voa, ele me puxa aqui um pouquinho, me segura. É um complemento. É um complemento. E sem ele, talvez eu não conseguisse traçar as estratégias que eu preciso traçar para que as coisas possam dar certo. O interessante dessa sua abordagem é que a gente vive hoje numa sociedade que está muito dividida, né? Assim como foi também em outras questões, quando a gente falou em relação ao SUS,
Mas uma das divisões que a gente vê muito na sociedade hoje é exatamente essa discussão do papel da mulher na sociedade, o papel do homem, né? Alguns criticando alguns modelos, né, X ou Y. Né? E hoje, assim, a Roberta ela repensou o papel da mulher na sociedade, ela, no caso, repensou o papel que ela tinha antes e o papel que ela tem agora. Você já apontou um pouquinho, mas dentro dessa discussão que a sociedade faz tanto, né? Entre, no caso, a mulher está num patamar, né, em que ela teria que assumir mais papel de liderança, ocupar mais espaço. Alguns dizem, na verdade, que esse espaço seria necessário para a mulher alcançar a felicidade. Outros entendem que a mulher necessitava mesmo de ser mais cuidada, mais protegida. Nós vivemos hoje numa dicotomia, né? Sim. Uma sociedade que ainda não entendeu plenamente o que verdadeiramente pode ser melhor para a mulher. Ela ser essa mulher da tripla jornada, mais autônoma, independente e que olhe para o homem uma figura igual, né? Ou a mulher que antes, no caso, também tinha aquele papel mais de cuidadora, mas que estava, no caso, como biblicamente colocada como uma ajudadora ou uma companheira. Qual é o papel efetivamente da mulher na sociedade, na visão da Roberta? A Roberta mudou completamente a visão dela, porque aí vai junto ao que eu falei sobre a minha Sim, identidade. Quando a gente sabe a nossa real identidade, tudo sim, fica mais fácil de compreender. Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, que eu pedir ajuda era um sinal de fraqueza, que eu poderia sim pegar um garrafão de 20 litros e colocar lá sem pedir ajuda de ninguém, porque não precisava de ninguém para nada. Eu achava que era bonito você dizer que trabalha muito, que está sempre ocupada, que dá conta de tudo, que tem múltiplas funções e exerce todas elas com maestria. Beleza, é legal para quem consegue. Eu nunca consegui e fingi que consegui. Mas assim, o que que eu percebia? A mulher, quando ela não tem a sua identidade firmada em Cristo, ela acaba exercendo funções para ocupar um vazio que às vezes ela nem sabe que ele existe, mas que tem uma falta ali e sim. que ela busca preencher fazendo. Porque a gente aprende desde criança que a gente é amada pelo que a gente faz, Uhum. né? E não pelo que a gente é. Por exemplo, quando a gente é criança, se você tira sempre 10, você é muito elogiada pela sua família, você é um orgulho porque você é uma aluna exemplar. Se você faz alguma coisa diferente na sua casa, você começa a receber elogios por aquilo que você faz, mas nunca ninguém te elogia porque você é simpática, porque você é alegre, porque você é meiga. Não. Quando a gente é criança, a gente tem muito isso, né? Eu senti muito isso na pele. Então você começa a crescer com a ideia de que quanto mais você faz, mais amada você é. Sim. E a mulher, quando ela entende isso na fase adulta, ela vira uma fazedora, esquecendo de quem ela é. A mulher não tem como competir com o homem porque ela é mais frágil. A mulher é emocionalmente mais frágil, fisicamente mais frágil. Intelectualmente, ela está no mesmo nível até mais elevado, porque a Sim. mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo como ele não consegue. Isso é Aham. comprovado, né, cientificamente. Mas a gente está em desvantagem nas outras coisas e está tudo bem, porque cada um tem um papel. E É eu um não complemento. entendia isso. Eu achava que existia uma competição e não um complemento. Quando eu entendi minha real identidade, que eu pude soltar o fardo, eu disse, poxa, como é bom ser mulher, ser cuidada, ser feminina, fazer as coisas dentro do que eu preciso, porque eu tenho um marido que me completa e me ajuda em tudo que eu preciso que ele ajude. Eu hoje, como eu falei, eu não carrego uma sacola mais, porque isso não é função minha. Eu tenho um marido que faz isso pra mim. Às vezes em casa, tem alguma coisa para resolver dentro de casa, de estruturalmente falando, eu tenho quem resolva para mim, eu não preciso me preocupar com isso, não. Só que muitas vezes, e aí foi onde eu penei um pouco, a mulher é muito imediatista. Ela quer agora. E às vezes as coisas não são no nosso tempo. E até isso a gente tem que aprender. Então, quando eu aprendi sobre ter tempo para ser esposa, para ser mulher, que a minha jornada não precisa ser tripla, não precisa ser um fardo, que eu tenho um homem que complementa e faz o que eu não consigo fazer, minha vida mudou completamente, ficou leve. Aí eu tenho tempo para me produzir, para emagrecer, para ser mais feminina, para fazer coisas que a mulher precisa fazer, porque eu tenho um marido que faz o que ele precisa fazer.
E aí não tem inversão de papel. Se não tem inversão de papel, não tem conflito. E ao respeito. E ao respeito, cada um sabe o que precisa fazer dentro da sua casa. Com cuidado, né? E ser cuidada, sabe? Usar a minha roupa rosa tranquilamente, fazer minhas coisas no meu tempo, da forma como eu realmente preciso fazer. E não ter essa briga, porque o casamento não é um contra o outro, são os dois juntos contra os problemas. Perfeito. E superando os desafios. Quando você entende isso, tá tudo certo. Planos para a família? Estou esperando, né? Na hora que o senhor quiser mandar, aqui estou para receber. Quero ter pelo menos um filho, né? 2, não sei, queria que viesse gêmeos. Mas uma gestação só e já multiplicar. Estou feliz. Aí quero sim, quero ter meu. Com a minha continuidade, né? E eu quero poder aplicar um pouquinho do que eu recebo de Deus, né? O amor que Ele me entrega todo dia para minha descendência. Quero muito. Que bênção. E que no dia a dia já percebi que você tem um foco, está crescendo, graças a Deus, a empresa e continua nesse gás juntamente com o esposo, né? Mas tem um momento, o que é que você faz de hobby juntamente com seu esposo, um momento de descanso, qual é a oportunidade, né? E o que é que a Roberta gosta de fazer juntamente com o esposo? E diz, não, aqui é o nosso lazer. Eu gosto muito de viajar. Inclusive, vou tirar férias. Primeira vez que vou tirar férias na vida, viu? Olha. Agora, vou tirar férias. Eu gosto muito de estar junto da minha família. Eu amo momentos de mesa, estar com meus amigos, sabe? Conversar coisas que realmente sejam relevantes. Às vezes, até só besteira mesmo, só pra rir, sabe? A gente precisa desse momento também. Mas eu gosto sempre de estar junto com pessoas que eu amo. Esse é o meu hobby, estar junto de pessoas que eu amo. Para fazer qualquer coisa, andar de bicicleta, para ir para a academia, para dormir, o que for. Mas eu gosto de estar junto de pessoas. Você representa hoje bem um conceito de um evangélico que a gente está percebendo que a sociedade está recebendo. A gente tem muitas pessoas que tiveram esse encontro, né, com Cristo, e o conceito também de igreja tem mudado um pouco. Né? O evangélico hoje ele se cuida mais. Eu costumo dizer, Sérgio, que hoje não é nem a questão de ser evangélico ou católico, mas é de você ter uma espiritualidade ativa. Sim. Né? Porque eu acho que a religião, ela maltratou muitas pessoas ao longo do tempo. Sim. E as pessoas acabaram descontando em quem não tem nada a ver, que é Jesus. É verdade. Então, quando a gente levanta, às vezes, a bandeira da religião, a gente coloca um pouco em discussão, ou às vezes até afasta, quem precisa de Jesus, mas pela religião se retrai. Então, eu costumo dizer que eu sou uma cristã, sim. Sou evangélica, sim, amo ser evangélica. Mas, além de tudo isso, eu sou filha de Deus e que onde eu tenho a oportunidade, eu falo sobre o que Jesus fez na minha vida. Isso é o que te conecta às pessoas. Isso é o que me conecta às pessoas, sabe? O que Jesus fez, o que Ele é capaz de fazer, de onde Ele me tirou, para onde Ele está me levando, as maravilhas que Deus tem para todas as pessoas que assim o buscam. E eu acho que isso conecta muito mais do que você dizer que é católico, do que você dizer que é evangélico. E respondendo a sua pergunta de forma mais direta, sim, as pessoas hoje elas se cuidam mais, as evangélicas se cuidam mais. Tinha muito uma compreensão, às vezes, que o evangélico não cortava o cabelo, que o evangélico não ia para a academia, que o evangélico não usava o pince, não usava, no caso, uma maquiagem. Esse conceito mudou dentro das igrejas evangélicas? Totalmente. Inclusive, meu grande público é evangélico. Muitas pessoas vão até me colocar o primeiro brinquinho. Teve até um fato curioso de uma cliente, 37 anos. O primeiro furo de orelha dela. Ela era filha de pastor, pastor era de uma denominação bem rígida, bem tradicional. E aí meio que eles começaram a ceder um pouco. E ela, quando ela foi ver o resultado, ela chorou, ela se emocionou muito, porque era o sonho da vida dela. Ela disse, poxa vida, um sonho colocar um brinco. Mas é porque, de acordo com a vivência de cada pessoa, ela sabe o que realmente representa para ela ser grande ou não, né? Sim. E aí ela chorou muito e eu fiquei muito impressionada com isso. Então, assim, hoje mudou bastante. As pessoas estão realmente entendendo que se cuidar não é questão de vaidade, é questão de bem-estar. É questão de você realmente... Tudo é a forma e o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Né? É o propósito que você está fazendo aquilo. Por que eu quero emagrecer? Por que eu quero fazer isso? Então, se é que ele está alinhado com o Senhor... Nosso corpo é, na verdade, templo e morada do Espírito. Exatamente. Temos que cuidá-lo. Temos que cuidá-lo da melhor forma. Né? Perfeito. Roberta, agradecer demais, né? Assim,
flui, viu, pessoal? Aquela questão, bate-papo com essa mulher aqui, flui. A Se gente deixasse, a conversaria, gente conversaria deixar a aqui gente a noite tempos e todinha, tempos, né? viu? Com Mas, certeza. assim, quero que você até compartilhe com quem está nos assistindo aqui, né? Se temos outros projetos, outros planos empreendedores, né? Vamos ver Roberta mais tempo aqui em Quixadá, né? Se tiver que deixar um recado especial aqui pro nosso público do Sertão Central, não só de Quixadá, mas todo o Sertão Central, né? E deixar a sua mensagem final, né? Aqui para as pessoas que estão lhe assistindo, que vão lhe assistir, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, concluindo, se a gente vai poder, no caso, contar mais tempo com o Roberto Quixadá, não só em Fortaleza, você está muito presente lá, mas É. né, tem muita gente com saudade de você aqui também. E se a gente vai ter o empreendimento, outros empreendimentos da Roberta em Quixadá. E depois dessa resposta, eu deixo aberto para você fazer o seu fechamento, né, de todo esse momento, né, e a mensagem que você quer deixar para quem nos assistiu até aqui. Em relação a Quixadá, gente, eu amo essa cidade. Eu sou apaixonada por Quixadá. Muitas vezes lá em Caio Prado, minha mãe fala que, às vezes, algumas pessoas comentam, né? Que eu digo que eu sou daqui e me considero daqui desde que Aham. nasci. Na verdade, nasci. Mas tenho há muito tempo nessa cidade que me acolheu, me abraçou, construí meu nome aqui. Só que realmente a gente está migrando mais para Fortaleza, porque as possibilidades e o nosso crescimento está mais para lá, de fato. Sim. A gente está em Quixadá somente uma vez por semana agora. Provavelmente isso não vai mudar. Talvez a gente fique ainda menos, né? Porque realmente a gente está precisando ficar mais tempo em Fortaleza para dar conta da demanda Sim. que está lá. Uhum. Mas assim, é uma cidade que eu amo. Em relação a novos projetos, eu sempre deixo para Deus Guiar. ir guiando e ampliando as possibilidades. Hoje o nosso foco total está na Roberta Lopes, que é a perfuradora, que é Sim. a body piercer. Quero investir um pouco mais nessa parte de palestras, de podcasts, para que realmente, de alguma maneira, eu consiga conectar com quem ainda está começando e que ainda não superou desafios que eu já superei. Às vezes você pode encurtar o caminho por uma frase que você escuta e que ela te dá uma ideia diferente. Né? Você toca a vida de pessoas. Às vezes você fala uma coisa que aquela pessoa não tinha pensado daquela maneira, então é uma maneira que eu encontrei também de me conectar com mais pessoas. Então eu gosto muito dessa parte da palestra, de conversar, de estar mais à frente, fora um pouco do meu campo de trabalho. E a Roserro Piercing é foco total agora, que é a minha loja de piercing. Se você ainda não visitou o site, roserropiercing.com.br, 31 de outubro para frente está lá ativo. E pra gente fechar, primeiro agradecer a você, Sérgio. A Eu gente que sabia, agradece. eu tinha certeza que ia fluir, né? É Porque maravilhoso. só para Aham. contar para vocês, o Sérgio ia fazer compra com a Patrícia, e aí eles chegavam lá, teve um dia, não sei se você lembra disso, Sim. acho que foi na segunda gestação da Patrícia. Que A foram gente três, ficou, viu? foram 3 e todas foi comprado comigo, Com viu? certeza. Gente, teve um dia que eles chegaram lá, era cedo, assim, e aí eles ficaram, a gente fechou as portas, lembra disso, Sérgio? E a gente lá Lembro. conversando, e fluía, É. sempre fluiu. Tanto é que quando você me convidou, eu nem pensei duas vezes, eu tenho que ir, porque eu amo conversar com o Sérgio. Então, muito obrigada pela A oportunidade gente que agradece. de mostrar um pouquinho da minha vida, da minha história. Ainda tem muita coisa para acontecer, Sim. mas eu sei que o que eu vivi até aqui já me fez muito forte, muito diferente, e já consegui evoluir bastante. E para encerrar, se eu pudesse dizer para você alguma coisa, eu diria: não há nenhum problema que você veja na sua vida que seja impossível para Deus. Não há nada que você vá fazer sem Ele que vai dar certo. Pode até dar certo por algum tempo, mas chega um momento que você vai precisar daquela ajuda mesmo grandiosa que é a mão dele. E todas as vezes que você pensar em desistir, lembre do porquê que você começou, por quem você começou e o que você quer alcançar. Porque quando nos falta motivação, tem que nos sobrar disciplina. E a disciplina só vem se você tiver um motivo muito forte. E que esse motivo seja a sua família, as pessoas que se importam com você e que importam para você. E que em nenhum momento você olhe para trás com dor do passado que aconteceu, mas que você olhe para trás e agradeça por ter, apesar de tudo que aconteceu, estar de pé e ter mais um dia à frente para continuar. Porque quando a gente tem Deus como centro, todos os dias são possíveis para acontecerem mudanças positivas e para a gente fazer a nossa vida o que a gente realmente precisa fazer. Viveu o extraordinário. Viver extraordinário.
Olha, gente, que podcast maravilhoso, viu? Só lhe parabenizar, Roberta, Obrigada, né? Sérgio. Dizer que você é inspiração, né? E eu tenho certeza que essa mensagem que você está levando hoje para as pessoas vai tocar muitas vidas, vai transformar muitas vidas, até porque ela tem uma base que é única, que é sólida e que é verdadeira, que é Deus, né? Que é a fé no Senhor Jesus e, acima de tudo, a certeza que sempre é uma oportunidade, né, para você recomeçar, se reinventar, se reconstruir. E você é símbolo disso. Uma mulher com força, com coragem, com determinação, mas, acima de tudo, com Cristo na vida, né, consciente do seu papel, da sua essência, né, e como mulher fazendo a diferença. Então, muito feliz por essa oportunidade. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por ter estado conosco. Então, manda esse vídeo aqui para outras pessoas, compartilha essa mensagem com outras vidas, com outras mulheres, com outras pessoas que acreditam na força do empreendedorismo, que têm uma fé viva, transformadora. Forte abraço, sucesso para vocês, Tchau, sucesso tchau. para a Roberta, para o seu esposo e toda a família. Um abraço, gente. Valeu.